disse que a fumaça estava vindo lá de casa. Não bota fumaça nisso, meu Deus. Minha família, meu Deus do céu! Meu filho tá dentro, gente! Não, ele tá na escola, ele tá na A escola. bebê tá trabalhando. A Bebel! Meu Deus, Minha filha! Dá licença, Minha filha! Oh, meu Deus! Minha filha, você tá bem? Ai, calma. Calma, Tinho, calma, eu tô bem. Se não podia não estar, como é que começou esse incêndio? Do nada. Só porque eu esqueci essa panela de feijão no fogo. Meu Deus, é o meu patrimônio. Que vacina. Eu varro a casa, eu lavo, eu passo a roupa de vocês e vocês vão me crucificar só porque eu esqueci uma porcaria de uma panela no fogo. Minha filha, desde que a Nenê saiu de casa, eu nunca vou me conformar com isso. Nós sabemos que você está sobrecarregada. Estava, pai, do verbo. Não faço mais isso, porque essa é a última vez na história dessa família que vocês me veem brincar de dona de casa. Minha sugestão. Não há condições de cuidar dessas coisas. Eu fui convocada para essa reunião só para eu me sentir culpada porque eu não moro mais aqui? Não mora porque não quer. Lineu. A senhora foi convocada porque a senhora é a voz da experiência. Eu quero fazer uma pergunta à senhora. O que a gente faz quando uma casa se torna um inferno? Não ofende também, né, neguinho? Tá faltando tudo nessa casa, mó bagunça. Oh, não ofende também, menino A neguinho. verdade é que a casa e essa geladeira aí por um vazio existencial, né? Ofende não, encostado. O meu conselho é distribuir a tarefa entre todos. Ah, mas nesses anos todos eu tentei muito fazer isso, distribuir o serviço e não consegui nunca. É verdade. O Tuquinho, por exemplo, né, Tuquinho? Ele acha que existe assim um duende que coloca as cuecas dele limpinhas na gaveta. Pode parar, mãe. Eu já não acho isso há mais de 3 anos. Bom, eu não tentei, passo o dia inteiro trabalhando na fora. Eu passo o dia inteiro estudando. E eu passo o dia inteiro com depressão. Eu acho que só tem uma saída, né? Uma boa opção pro Agostinho. É ele que vai pagar. Não, peraí. Meu dinheiro não é sem árvore, não. Isso aí foi uma fumacinha. Mas Isabel já vai pegar o ritmo da casa, ué. Ah, não, chega! Nós vamos contratar uma empregada. Eu fui clara. Mas Paulão, a gente nem conversou ainda. Eu sei, mas a gente não pode conversar assim durante o ato das entrecoisas. Primeiro eu quero saber do meu emprego. Ó, eu tô vendo isso pra tu. Consegui a minha liberdade condicional se eu arranjar um emprego e você só vai conseguir alguma coisa comigo se arranjar um emprego pra mim, Paulão. Olha no meu sonho. Amanhã mesmo eu tô procurando um emprego desse pra tu. Dá um beijinho, dá um beijinho. Não vai rolar nada, Paulão, que eu estou apalavrada com meu pastor. Quê? Que pastor? Pastor alemão? Não, Paulão, o meu pastor disse que eu só vou alcançar a graça de um emprego se eu me mantiver pura até conseguir um trabalho. Vamos rezar, Paulo Wilson. Não dá pra gente rezar. Ajoelha, Paulo Wilson, vamos tirar esse pecado do seu coração. Mas nem pequei ainda, meu Deus. Aqui. Dorme no emprego, ótimo. Assim a gente economiza com a condução. Economiza na condução, em compensação perde na alimentação, né, Marisa? E olha essa aqui, ó. Cozinha, passa, lava. Também por esse preço, né, ela tem que fazer tudo isso cantando e dançando. Aqui, será que dá pra você avaliar? Eu acho que eu tenho a solução pro problema de vocês. Sim, eu tenho uma pessoa que vai se encaixar que nem uma uva. Paulo, quanto ela cobra? Não se estresse com isso, que isso aí não é problema. Dinheiro não é problema pra ela. Ela trabalharia por um salário? Metade que isso que já vai. Nem salário? Nem salário. Essa é a pessoa pra nós. Essa é perfeita pra Tá nós. maluco? Ninguém, a gente nem entrevistou essa pessoa. Isabel, por mês salário mínimo? Que isso? Manda lá pra casa, Paulo. Vocês não vão se arrepender, Isso do Sibel. Paulão, meu Deus do Vocês não vão se arrepender. Tá divertida. Boa noite, pessoal. Oi. Ei, Paulão. E aí? Ó, surpresa. Não, a irmã Lourdes agora. A nova Lourdinha. É. Paulo, como é que tu me dá uma facada dessa? Pera, que essa mulher virou tua cabeça. Você tinha que ter dito pra gente que era a Lourdinha, a mulher Se escopinha. tivesse dito, vocês não iam contar. Uma fascínora, ela é muito perigosa. Ela deve ter uma ficha policial maior que a Ponte Niterói. Não, mas essa é uma outra Lourdinha. Ela mudou, gente. Acredita em mim, eu juro. Parece que mudou mesmo, olha lá.
Tá debruçada naquela Bíblia desde a hora que chegou? Se fosse a outra Lourdinha, já tava assaltando a casa, sequestrando Floreninha. Gente, sabe o que foi? Que ela viu uma luz assim na prisão, aí ficou com um negócio de bom comportamento e ela tá precisando desse emprego aqui pra sair de lá, entendeu? Ela cometeu muitos erros. Se ela acertou as contas com a justiça. Você vai tentar me matar, ué. Isso não conta. No caso, conta, mas a favor dela. Gente, ó, eu vou na prisão todo domingo dar uma conferida assim e reparo que ela tá uma outra pessoa. As pessoas se mudam, gente. Ex-presidiária dentro da minha casa. Ô, baixinho, você também é ex-presidiária, tá esquecendo? Vamos fazer seu negócio, dá só um dia assim naquele negócio de período de experiência, que tal? Agostinho é que resolve. Eu, dona Nina, agora eu tô dando. Paulo, olha só. Um dia de experiência. Agostinho, esse é meu garoto, porra. Não vou pagar esse dia, não, tá? Esse dia Tá, é valeu, experiência. obrigado. Ó, gente, vocês vão se arrepender, vocês vão ver. Outra coisa, outra. Ó, Ramon, vem cá, Ramon. Vai ver como é que ela... Licença. Ó, você vai ter uma segunda chance de mostrar, assim, pra toda a família Selva como você mudou. Como você tá de... Bota pra fora pra eles verem, bota pra outra... Oi, senhor! Ah lá, ela olha pra cima, ela grita. Mudou pra caramba. Tuco, você bebeu de novo meu iogurte? Meu, desculpa! Me desculpa! Ai, que não... Tudo bem, é que eu vi você chegar. Eu tava procurando esse cutelo pra adiantar o almoço. Ah, graças a Deus. Graças a Deus que você achou o cutelo. Enfim, você tem um passo bem leve. Eu desenvolvi esse talento na cadeia. Às vezes a cela estava cheia, eu precisava ir no banheiro sem incomodar ninguém. Mas graças a Deus essa fase já passou. E como diz o meu pastor, depois da tempestade vem sempre o bonança. Não seria depois da tempestade, vem sempre a bonança? Ai, que bom, seu Lineu, que só encontrou a luz também. Vamos cantar comigo, irmão? Aleluia, irmão! Aleluia, mais alto! Aleluia! Isso! Lineu, trabalhar assim é um presente. Quer me matar do coração, Lourdes? Desculpa, seu Tuco, não sabia que o senhor tava aí. Eu vim dar uma limpada nos azulejos. Não tire conclusões precipitadas, não, que a água tava fria, então aí... Exalte ao Senhor, batendo palmas, cante, adore ao Senhor. Louvado seja o nome, o nosso... Dona Nenê? Oi. A senhora tá precisando de alguma coisa? Não, eu tava dando uma olhadinha aqui pra ver se essa planta precisa de água. Eu acho difícil, porque é artificial. É? Nossa, bem feito. Eu posso continuar meu serviço? Peraí, não, agora realmente parou tudo. Dona Nenê, por favor. Parou Que tudo, que Nenê. aconteceu, Parou tudo Agostinho? agora. R$50 estavam na minha mesa de cabeceira. Pois bem, não estão mais. Mas eu vi essa nota, eu coloquei na sua calça. Não tá aí? Nesse bolso aqui. Enganos acontecem. Claro. Posso... Louvado seja o nome, o nosso nome, o nome Lourdes! poderoso. Outra coisa que estava aqui na pia da cozinha. Esse dinheiro eu não vi, não. Agora eu peguei você! Calma aí. Qualquer pessoa pode pegar uma nota dessa. Peraí, todo mundo aqui em casa é muito honesto. É raio de saudade, meter oro da paixão, explosão de sentimentos que eu não pude. O que houve, gente? Ah, pai, olha só que fone irado que eu comprei. Bota isso aqui no Onde é dedo. que você comprou? Com que dinheiro você comprou isso? Ué, tinha R$100 ali em cima da pia, da cozinha. Você pegou o dinheiro ali da pia? Isso, é que eu achei que fosse minha mesmo. Não deve mais. Valeu. Só te dei uma pra ganhar teu coração do céu. Vou continuar meu serviço, então. Exalte a licença, Senhor. Vamos cantar? Levante a mão e cante. Exalte ao Senhor. Canta, irmão. Exalte ao Senhor. Louvado seja o nome, o nosso nome. Essa carne tá... Acertou, né? Dessa vez, é a primeira vez que ela cozinha. Não vai comer nada não, Agostinho? Depois tu vai querer, já vai ter acabado aí. Depois essa comida tá envenenada,
Tá? Ninguém vai dizer que eu não avisei, não. Tá bom? Amiguinho, quando é que você vai parar de pegar no pé dela? A Lurdinha tá mandando muito bem. A comida dela é gostosa, os quartos estão limpos, o chão tá brilhando, a roupa tá super bem passada. Eu, por mim, a nova Lurdinha fica. Ah, não. Pelo amor de Deus, Bedel, você tá exagerando, né? Olha, Mazinha, eu detesto, viu? A moça merece uma segunda chance. Tuco, você me desculpe, mas nessa casa aqui tem uma coisa muito difícil, mas que nós temos aqui, chamada democracia. Então nós vamos votar aqui, tá bom? Quem é a favor que a nova Lurdinha fique, levanta a mão. Liléo! Gente, eu falei que a nova Lurdinha fique. Se ela fez um trabalho exemplar, ela merece um voto de confiança. Satisfeito, mané, com a sua democracia? Lurdinha fica. Com licença, eu posso tirar a mesa? Comunicar uma decisão que nós todos tomamos. Mas que não é unânime. Mas que foi a maioria. O emprego é seu. Você pode trabalhar aqui em casa. Nossa, minha perna até bambeou. Olha, vocês não vão se arrepender. É um privilégio pra mim estar aqui com uma família tão generosa me recebendo desse jeito, mesmo eu sendo uma ex-presidiária. Só de falar isso eu fico toda arrepiada. Eu também, eu ouvi, já fico toda... Se vocês não se incomodarem, eu queria fazer uma... Vamos? Hein? Aleluia, Senhor! Aleluia. Amém. Muito obrigada por tudo. Aqui, Agostinho. Carteira da Maria de Lourdes. Valeu a força, muito obrigado. Agradece a Maria Isabel. Ih, por que essa tromba aí? Por que essa Desculpa, tromba? Paulo, o dia não desce na minha Mas garganta. como que estou? Agostinho, decorreu da vida dela, tudo mudou. Paulo, tu tá querendo dizer pra mim que esse negócio da Lurdinha, esse comportamento dela era de vida aí a manguçaba? Virava outra pessoa, virava bicho. É mesmo? Por isso que fazia essas besteiras. Mas depois que parou de jogar um álcool pra dentro, aí virou uma nova Lurdinha. Aí assim, na hora da atividade É, né? íntima, como é que era? Na íntima que tinha uma hora que eu gostava, mas tinha uma hora que passava um pouco que dá umas ideias pulava do loucas, armário, era uma coisa louca. Eu É saía... capaz de um tiro Não, e- inverter não. Não? Então garoto. quer dizer que mamada... Mamava Maluquia. muito. Seu Agostinho, eu já terminei o serviço. O senhor tá precisando de mais alguma coisa? Lurdinha, já que você perguntou, pega pra mim duas cervejinhas geladas que tá ali no congelador, que tá geladinha mesmo. Cervejinha gelada? É. Sim, senhor. Ah, meu pai, me ajuda. Traz 2 copos. 2 copos? É, ué, um pra mim e um pra você. Não, não, seu Agostinho, a nova Lurdinha não bebe. Eu sei que não bebe, mas tô falando que você traz 2 copos, filha. Traz 2 copos, a gente nunca sabe a vida, vambora. O senhor tem alguma reclamação? Não, Lurdinha, pelo contrário. Queria aproveitar essa oportunidade, sério, né, Lurdinha? Nossa relação, ela não começou de uma maneira, digamos assim, boa, né? A gente teve dificuldade, né? O destino botou a gente em lados opostos, nós ficamos nos odiando. Tinha um sentimento ruim. Lurdinha, Deus é sábio, né, filha? Deus é Sabe muito que bom. Ele deu uma oportunidade, né? Que deu uma renovação mesmo pra nós. Eu acho que nós estamos agora convivendo aqui e eu queria realmente me desculpar com você, sabe, Lourdes? Porque... Se emocione, não? Que muito... Perdão, porque eu acho que eu tenho sido injusto com você. Você me perdoa, Lourdes, né? Perdoa. Vamos inaugurar uma vida. Luz de Deus nos iluminar. Deus é bom demais. Demais. E vamos brindar isso com a cervejinha. Eu acho melhor não, seu Agostinho. Lurdinha, bobagem. Bebe aqui. Já acabou o horário de serviço, tá livre. Vai, dá um golinho. Pra gente comemorar esse renascimento. Não quer? Acabou o serviço, né? Já Acabou, tava nós indo estamos só embora. no- Deus tá dizendo pra nós, bebe. Bebe a cervejinha dele. Então tá bom. Saúde. Pela nossa amizade, por esse carinho mesmo que eu tenho por Só você. um pouquinho, né? Gente, não é nada. Aí, isso aí. Ai. Ladinha de mãe. Então, ó, dá um golinho, dá um golinho. Deixa a bolsa aqui pra mim. Tira a bolsa, vambora, bora. Bebe, maluca. Vai lá. Deixa entrar, vai. Deixa cair. Toma, bebe meu agora, Lurdinha. Aqui, ó, já tá outra aqui, vai. Oi! Mas é boa demais essa Essa cerveja, hein, senhor? E o senhor tá te abençoando nessa hora? Vai, bebe, tá abençoada. Opa!
Tem alguém aí? Agostinho! Agostinho! Lineu, a velha Lourdinha voltou. Eu vou dizer pra vocês, tem uma coisa ruim dentro dela, sempre teve. Bafafá, cara. O que aconteceu depois? Aí veio a cadeirada, né? Aí não lembro mais nada. Nossa, ela me enganou direitinho. Eu tava até gostando dela. Ela pode ter enganado vocês, mas a minha ela não enganou, não. Ah, ela vai ver. Eu vou chamar a polícia. Dona Nenê, não faça isso. Pelo amor de Deus, essa gente tem conexão no submundo. Vamos deixar isso quieto. Eu também sou a favor de chamar a polícia. Vai à justiça e solta. Pelo amor de Deus, vamos deixar isso como tá. Aí a gente vai ficar de braço cruzado? Dona Nenê, a gente já fez nossa parte. A gente já deu alta face. Falou o Santo Agostinho. Mas eu acho que o tio tem razão, gente. Qual foi o nosso prejuízo? Uma televisão? No fundo, o que eu sinto pela Lourdinha é pena. Imagina a vida dessa moça, que ela deve ter sofrido. Porque nem todo mundo tem a sorte de ter nascido numa família como a nossa. Não acredito. Maldita! Ela levou meu carro novo, eu mato! A cachorra! Meu Deus! Paulão! Paulão! Cadê a pilantra da tua mulher? Olha, tô ouvindo o gemido lá em cima. Olha, Paulão, pelo amor de Deus. Paulão, você tá nu. Bafafá, hein? Meu Deus do céu! Mas que pouca vergonha é essa, Paulo? Isso é coisa daquela pervertida, né? Ela saiu daqui com o diabo no Falei pra vocês que ela tá louca, com os olhos regalados, babando. bafo de cerveja, que ela não pode beber, entendeu? Senão ela vira velha Lourdinha, ela não pode beber. Meu Deus do céu, eu vi umas garrafas de cerveja vazias lá em casa, eu vi. Pelo jeito, a gente só ouviu meia história. Eu não acredito que você deu cerveja pra ela, nem Não é que eu. eu dei cerveja, eu convidei a Lourdinha pra tomar um copinho de cerveja comigo. Que maldade, Gustinho, eu te contei que esse era o ponto fraco Eu dela. sabia que tinha um dedo seu nessa confusão toda, Agostinho. Não, peraí. O Agostinho pode ter errado lá em casa uma pessoa que vira mulher bomba quando bebe. Tá, mas cadê a mulher bomba? Sei lá, ela saiu dizendo que ia tomar todas e que o bicho ia pegar. Bem sola. Ih, Ela tá no peito. sola! Põe a roupa, né, Paulo? Eu vou botar uma roupa, né? vocês na ladeira. Bençola, cadê a Lourdinha? A louca saiu daqui faz tempo. Ela tá muito bêbada? Até que tá, né, dona Nenê? Pela quantidade de vodka que ela levou. Comprou com que dinheiro? Dinheiro nenhum. Ela me deu aquela televisão como garantia. Você quer dizer a minha TV? Sua! Queria mostrei. Apenas mostrei o que ninguém queria ver. Dá licença, esse jogo acabou, me ajuda aqui, Paulão. Não, Nenê! Eu não posso ficar nesse prejuízo! A televisão é dele, que se Se dane. você quiser ser autuado por receptação de objeto roubado, problema é... Ai, minha santa mãezinha! Eu perdi 20 garrafas! 20 garrafas de vodka? Se acender um fósforo perto da Lourdinha, ela explode. Ela levou tudo isso. Ah, ela botou no carro da Bebel e saiu. Tua cachorra! Amor! Família otária! Meu Deus do céu! Eu bebo sim! Eu tô bebendo! Aleluia, Senhor! "187 dias sem colocar uma gota de álcool na boca. Eu achei que eu era a nova Lourdinha, mas eu estava errada. Quando a gente menos espera, o capeta vem a tentar a gente. Eu sei bem quem é esse capeta. Um capetinha magrinho, assim, motorista de táxi. Cada um tem a sua cruz, Paulão. Eu tinha que ter sido mais forte. Tinha mesmo. Olha, Lourdinha, a gente já tava até acreditando em você, viu? Eu acho que a gente vai ter que fazer uma nova votação. A Lourdinha, levanta a mão. Eu acho que o Agostinho tem a sua parcela de culpa. Mas a sua sucessão de erros, Lourdinha, foi grave demais. Ué, você foi uma decepção pra gente, sabia, Maria de Lourdes? Eu traí a confiança de vocês. A melhor família do mundo, mas vocês podem ter certeza de que não vão mais ouvir o meu nome aqui. Derrama fogo, Senhor! Pô, não? Boa tarde. Nós temos uma ordem de prisão. Ih, Lourdinha, é pra você. Alguém deve ter denunciado a Não, mas Lourdinha. não fomos nós. Pode me levar, seu guarda. É tudo que eu mereço. Seu guarda, cuida direitinho dela. Sim, mas tem algum engano. Essa ordem de prisão não é pra nenhuma Lourdinha, não. Posso dar uma olhada nessa ordem de prisão? Não é mesmo pra Lourdinha. Ué, mas é pra quê, então?
É pra Agostinho Carrara. É pra Agostinho Carrara. Pra mim? Não! O veículo registrado em seu nome destruiu o estabelecimento. Não era eu que estava dirigindo, era ela. Não, ele não tem culpa nenhuma. Geralmente tem. Lourdinha, pelo amor de Deus. Tá vendo o que você fez, Lourdes? Mas ele não é culpado. Vamos, Cidinha. Solta meu marido! Cercado de marginais enormes. Ai, não pensa no pior, Bebel. Eu não sei porquê, mas eu estou me sentindo culpado. Olha, eu achei que não quer dizer isso, mas o Agostinho ele não merece ser preso, não. Tadinho do meu pai, cara. Não importa o que aconteça, ele sempre acaba se dando mal. Não acredito, é o Agostinho, tá livre. Ô, Agostinho. Pai. Tio. Ai, eu tô inteirinho. Retirou a queixa assim que os prejuízos foram ressarcidos. Eu queria tanto te agradecer por ter pago a minha E, dívida. Agostinho, não fui eu quem pagou o prejuízo do seu Shang, não. Mas, pessoal, você não tinha dito pra mim que ele não tinha pago? Não, eu só falei que pagaram. Ué, mas quem pagou, então? Foi a irmã Lourdes. A Lourdinha? Bafafai. Gente, mas ela fez isso por quê? Consciência é pesada, né, dona Nena? Ela fez o certo. Ponto pra nova Lourdinha. A irmã Lourdes pediu que entregasse esse envelope pra você, Bebel. Pra mim? Que é isso? Ué, que dinheiro é esse? Ela disse carro. Eu não sei Ah, bom, essa qualidade ela tem. Não é todo mundo que percebe os erros que comete. Ih, acho que essa indireta aí é pra você, Agostinho. Não é indireta, é direta mesmo, viu, Flor? Gente, será que a Lourdinha não é assim um monstro que a gente tá achando que ela é? Meio monstro, quando bebe. E o outro meio monstro aqui foi quem deu bebida pra ela. Eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para reparar um erro que eu cometi. Por favor, quem nesta casa for a favor da permanência da Lourdes, levante a mão. A gente não dá, eu não consigo. Mas, né, como nessa casa reina a democracia, a maioria vence, né? Lourdinha tá divino. Foi feito com muito amor, seu Lineu. Tá tudo quase tão bom quanto a comida da minha avó. É que eu sou a única mulher dessa casa que não tem o dom de cozinhar. Imagina, Maria Isabel, você tem muitos outros talentos. Por Não exemplo... precisa entrar em detalhes, não, tá? O que é isso? Não é meu bife. Gente, pelo amor de Deus, a Lourdinha tá cozinhando direitinho, mas ela ainda não sabe fazer o milagre da multiplicação do alimento. Abençoados, eu queria dizer o quanto eu estou grata de estar aqui novamente. E perdoar é uma das maiores provas de fé. Não é todo mundo que dá uma segunda chance. E dirá uma terceira, uma quarta, né? Ai, eu prometo que jamais vou decepcionar vocês de novo. A paz vai reinar aqui nessa casa. Será, irmão? Vamos dar as mãos? Isso, vamos dar as mãos e orar. Não é? Para agradecer. Toma pouca ajuda. Sem problema. Ó glorioso, abençoa esta família maravilhosa que me devolveu um lar. Uma palavra tão bonita que eu já tinha até me esquecido do significado dela. Louvado seja o Senhor. Aleluia, Senhor! Aleluia. Muito obrigada. E agora, para finalizar... Mais uma oração? Não, eu ia trazer a sobremesa, mas se vocês quiserem, eu posso fazer mais uma Sobremesa. Eu já volto, então. Lourdinha, irmã, vai dar uma cervejinha? Agostinho. Pelo amor de Deus! Tu tá brincando, Lourdinha. Era piada. Eu tô ainda me entendendo com a família. Obrigada, Senhor, por mais esse dia de bondade e vitória. Que eu possa permanecer sóbria por todos os dias de minha vida. Aleluia, Senhor. Amém. O que foi, meu amor? Tá triste? Triste? Não. Dormia. Dormir, Paulão? Não tá na hora, não. Paulo Wilson, eu conheço você. Vai, desembucha. Tá, confesso que eu fico mais animada assim quando você bebe um pouquinho, que tu fica mais soltinho, que tu fica muito mais animada, sabia? Ah, é? Animada no sentido de fazer arruaça, encrenca, bebedeira? Não, animada de fazer assim, com as coisas com as mãos, com os pés, até com as bocas, assim que eu fico doidinho. Mas não é a bebida que faz isso, não. Né? E nossa... Paulo Wilson. Chicote? Vai ser bom. Não, pra quê? Mas vai doer. Atlético Clube, por favor, uma salva de palmas, por favor. Obrigado. Eu gostaria de chamar ao palco o excelentíssimo senhor presidente da Associação dos Moradores, Lineu Silva. Uma salva de palmas. E também o comodoro do clube. Boa noite, meus amigos. Eu acho que cada um de nós, sócios do clube, guarda lembranças de algum baile entre os tantos que já aconteceram aqui. Eu, por exemplo, nunca vou me esquecer do baile de 1974. Nenê,
Foi em 1974 que tudo começou entre nós. Também hoje faz 20 anos que eu pedi a minha esposa Maria Isabel em casamento. Maria Isabel. Bem-sucedido, né? Dono da Carrara Táxi, comodoro aqui do clube, também ex-candidato a vereador, mas naquela época, né, Maria Isabel? Eu ainda era um humilde garçom. Uma salva de palmas, então, para o Comodoro Agostinho Carrara e o excelentíssimo senhor presidente Lineu Silva. Eu declaro aberto o baile de aniversário do Paivense Atlético Clube, edição 2014. E como diria Shakespeare, música! E aí, Maria Isabel, gostou da homenagem? Gostei. Ué, Maria Isabel, tá aqui, meu Deus do céu, alguma coisa que eu fiz? Olha, fui eu que fiz. Pode ter certeza, foi sem querer. Tinho, nem tudo que dá errado, a culpa é sua, né? Ai, meu Deus do céu, mas... O exame de gravidez deu negativo de novo. Pô, Maria Isabel, vamos adiar um bocado esse negócio de ter filho, hein? Vamos adiar. Como é que vamos adiar, Ninguém? Tá maluco? Como é que vamos adiar? Faz 20 anos que a gente não tem mais 20 anos. Se a gente não tiver esse filho agora, já era. Calma, Maria Isabel. Porra. Calma, Maria Isabel. Meu Deus do céu. Você lembra que no baile de 94 nós estávamos justamente com um problema oposto? Paulão, olha só, a mesa 3 tá reclamando da demora. Pô, Agostinho, tô atendendo a ordem. Primeiro a mesa 19, depois a mesa 7 e só depois eu vou atender a mesa 13. Mas que ordem é essa aí, Paulo? Olha, alfabética. 19 começa com D, 7 começa com S e 13 começa com T, né? Tá tudo errado. Uma cervejinha. Pra você só refrigerante, hein, Tuzinho? Que Tuzinho? O meu nome é Tu. Olha só, você é menor de idade, eu não vou deixar você beber. Ai, Bebel, vive dizendo que tem um namorado legal. Você é um mané, Agostinho, mané. Ai, pensando o quê? Fazer um marketing com a família da namorada, né? Por falar na Bel. Tinho, a gente precisa conversar. Agora não dá, meu amor, eu tô ocupado, trabalhando. Fala rápido. Eu tô grávida. O quê? Eu tô grávida. Oh, meu Deus. Bebel, eu te amo, você tá grávida, você me ama, vamos casar. Tinho, o meu pai vai me matar, mas antes ele vai matar você. Sabia que eu já fui garçom em 94? Amor, você tem mesmo cara de garçom. 94 porque mudou a troca da moeda, que era cruzeiro, depois foi pra cruzado, depois pra cruzeta, sei lá. Aí depois veio o real. O real eu achei que era de mentira porque eu não tinha real. Eu não vou beber, Não vai beber, que tu não pode beber, menina. Não pode. Ela não pode beber, que ela fez... Desculpa, senhor. Você não pode ver, você vira o demônio. Eu tenho aqui refri, tem bolinha, igual champanhe. Olha. Tira dessa tentação. Tá. Sou Satanás. Aleluia, Senhor! Não berra que fica feio pra caramba, não precisa berrar. Não precisa berrar que as pessoas se assustam. Toma um negócio, um ovinho, quer com ovinho? Quando você me olhou, meu coração... Sozinha? Só falta o uniforme militar pra ficar igual aquele dia. Só falta isso mesmo, porque você sempre... Falta também o buquê de flores e falta a carta. Meu Deus, parece que foi ontem. Dentro do buquê tem uma carta onde eu escrevi tudo que eu sinto por você. Assim como um diário. Assim como uma declaração de amor. Você devia ter dito isso antes. Eu tava criando coragem. Ô, Nenê! Apaixonado por você. Eu não sabia. Pois agora tá sabendo. Pois agora eu tenho namorado. Quê? Que namorado? Quem é o namorado? Quem é o Nenê? Nenê, volta aqui! Eu devia ter pedido você em namoro antes de ir pra academia militar. Não ia fazer a menor diferença. E assim, você sabe muito bem por quê. Meu senhor! Nenê, essa música são tantas lembranças, não é? Nossa, quanto tempo, como é que estão indo as coisas? Que bom que você perguntou isso, Lineuzinho. Um instantinho, Mendonça, eu perguntei por educação. Eu me apaixonei por uma mulher que me roubou tudo, uma golpista. Eu tô devendo na praça, eu não tenho nem onde morar. Ele vai pedir pra morar lá em casa. Lineuzinho, eu posso morar na sua casa. Mendonça, quer dizer, a Nenê, o que você acha?
Eu moro no Puxar. Nossa, eu acho que a Nenê não gostou muito dessa ideia, viu? Não gostou. A Nenê nunca foi mesmo com a minha cara de Quem diria, hein? Ela foi minha primeira namorada. Tá. Quem diria, Mendonça? Quem diria? Você devia ter me dito antes que gostava de mim. Eu tinha medo de levar um fora, né? Por que eu te daria um fora? O que uma garota como você ia querer com um CDF do colégio militar? Busco mais um refri pra você. Chega de refri, Paulão. Eu já tô tão cheia de gás que daqui a pouco eu saio flutuando. Me dá um minutinho que eu vou no banheiro. Não, só um minutinho. Rapidinho. Ok, seu tapunzinho. O esquema é o seguinte. Antes do meu copo esvaziar, você já prepara outro, tá? Paulo! Maria Isabel ainda quer engravidar? Ah, engravida ela, tu não sabe como é que é. Paulo, eu fui no médico e ele falou que a minha contagem naquela época era muito baixa. Fiz tratamento e tal. Espermatozoide? Pouquinho. Pouco soldadinho, pai. Aí agora, quando eu fui de novo, o cara falou, Agostinho, 15 anos passaram, piorou muito, tá quase vazio. Mas não tem uns dormindo, assim, dá um... Nada, todo Rapaz, Os que tem é tudo raquítico, meio manco. Agostinho, tem certo. E o pior é que eu não tenho coragem de falar... Lascou. É, claro. Hein? Não, melhor não falar. Tem umas soluções... Deixa pra lá. Vocês não estão gostando da festa, não, é? Ah, claro que não. Esse garçom, que também é namorado da Bebel, não quer me dar uma cervejinha. Aponto pra ele. Ai, o Agostinho é um rapaz tão responsável, graças a Deus. Bebel, pelo amor de Deus. Não, Agostinho. Eu pedi uma água mineral com gelo e limão. Sorte é minha, né? Que isso? Cruz credo. Tinho, para de beber. Eu não vou parar de beber. Eu tenho que tomar coragem pra confessar uma coisa pra dona Nenê. Confessar o quê? Agostinho Carralha, você não vai confessar nada. Eu vou sim, porque eu sou um homem responsável e eu vou assumir tudo que eu fiz aqui. Pelo amor de Deus, fala logo que eu tô ficando angustiada. Você acredita no amor? Agostinho. Então, o amor é lindo, Agostinho. né? E eu engravidei a Maria. Não contar. Ai, meu Deus do céu. O Lineu vai morrer. Mas antes eu vou matar esse cara pelo que ele fez com a minha. Agora vem cá, vem aqui. Floriano, meu garoto, tu vai botar pra quebrar hoje, hein? Não, cara, tá ficando muito cheio. O que é, Floriano? Artista gosta de casa lotada. Não, eu desisto, eu não gosto de fazer. Mas desiste, vai desistir por quê? Porque eu tô com medo. Medo de palco é normal, cara. Eu, na minha primeira vez, eu tive uma baita dor de barriga. Aí, na segunda vez, eu tive uma baita dor de barriga também. Mas na terceira vez, não gosto nem de lembrar. A mãe não gostar. Ela vai dizer que gostou. Mas a questão não é só ela gostar, né? Ô, Floriano, mesmo que tu cante tão bem feito Luan Santana, tua mãe não vai desistir de querer outro filho, cara. Beleza, mas e se eu cantar melhor do que o Luan Santana? Opa, gostei. Autoconfiança. Let's get rock! Beleza, agora segura aí, cara, que já tô ficando já com dor de barriga. Peraí. Eu nem posso falar que eu perdi tudo, porque eu não tinha nada mesmo. Eu não tinha família, não tinha mulher. Você que é feliz. Cada um é feliz como pode. Mas podia ser o meu, porque eu fui o primeiro namorado da Nenê, né? Ô, Mendonça! Opa, tudo bem? Ao seu! Olha aqui, eu me chamo Lineu, tá? Isso aqui que você tá fazendo com a Nenê se chama safadeza, né? Isso, só um minutinho, queridinho. Olha só, rapaz, faz de conta que você não viu nada. Tá, mas isso aí não tá certo. Fica na tua, em nome da solidariedade masculina. Vai lá. Só que a Nenê, ela é minha... ela é minha amiga, sabia? Que homem pra homem. Vai, me promete agora que tu não vai me entregar. Vai, promete. Hã? Tá. Eu prometo. Garoto bom, hein? Eu te prometo agora que depois eu pago uns birinais pra você, hein? Valeu, Tadeu, um abraço. Vou lhe mostrar Bahia de Caetano. A mulher tem sexto sentido. Até hoje eu não consegui descobrir como é que foi que a Nenê descobriu que eu tava pegando... Mas esconder de você esse segredo que me pesou durante toda a vida. Fui eu que contei pra Nenê que você tava se agarrando com outra garota. Pronto, contei. Mas eu queria voltar. Só pra ver o seu sorriso de volta. Procurar a covinha no canto da sua boca. Nunca vi nada mais lindo. Não, Lineu. Só um beijo. Eu não posso fazer isso com o José Carlos. Você não me disse que quando uma pessoa tem uma coisa pra falar, ela tem que falar aquilo imediatamente? Disse. Pois então.
O Mendonça estava beijando uma garota ali atrás do palco. Você me apunhalou pelas costas. Eu não queria contar pra Nenê, juro que não queria, mas não deu pra esconder, meu irmão. Mas de mim você escondeu por 40 anos. Traidor! Eu sempre quis contar pra você, mas nunca achei que era o momento certo. Você estava ocupado roubando a minha namorada. A sua namorada é a minha esposa. Lineuzinho, termina o que você começou há 40 anos, ó. Enfia isso aqui no meu peito. Mendonça, olha aqui, isso aqui é uma colher. Ó, preste atenção, eu traí você sim, mas foi por amor, Mendonça. Eu estava apaixonado pela Nenê. Você prefere menina ou menino? Eu posso preferir começar... Bom, então você prefere Gisele ou Gabriel? Eu prefiro Búzios. Um fim de semana bem romântico em Búzios. Vamos? Ah, ótimo! Pode ser no meu próximo período fértil. Ih, Isabel, vamos tentar levar uma vida normal, hein? Ai, amiguinho, fazer filho é a coisa mais normal que existe, sabia? Mas, Isabel, eu acho que quando a gente fica querendo, assim, demais uma coisa, ela acaba não se realizando justamente por causa disso. Você tá querendo dizer que eu não tô conseguindo... Não foi isso que eu quis dizer. É isso sim, tio. Eu sou infértil. A culpa é toda minha. Não, mas, Isabel, a culpa é minha. Mas você fez todos os exames. Você me disse que tá tudo certo. Perdão. Você me deixou fazer aquele monte de tratamentos e me escondeu que o problema era com você. Você acha mesmo que você perdesse a sua última esperança, Maria Isabel? Não merece perdão. Eu tô no ramo aí dos alimentos, mas na verdade é pra descansar a minha imagem, né? Porque você me reconheceu, né? Tuco Silva, o ator. Ator e atriz, né? Afinal de contas, eu interpretei lindamente Beth Dávila, uma mulher sem amarras. Hein? Vamos fugir pra Paris? Eu e você? Hein? Uma Beth meio lésbica. Não, tô brincando. Oi. Aquela burra não posso dizer que estou bebendo, mas posso dizer que sou um gato, todos. Que isso? Que troca de sacanagem é essa? Eu fui buscar os drinks. Como assim? Ele me agarrou. Parece que eu agarrei. Ô, Paulão, ela bebeu, ela tá doida. Isso! Você bebeu, Lurdinha? Socialmente. Amor. Senhora, que papo. Olha, eu vou fazer como Ponte Pilastra, lavo minhas mãos. Nosso caso de amor deu perda total. Não quero nem saber. Mais do que eu bebo. Coisinha de nada que eu bebi. Satisfeita, ô Lurdinha? Acabou de sacanear a única pessoa nesse mundo que gosta realmente de você. Acabei de revelar pro Mendonça o meu segredo de 40 anos. Que segredo, Lineu? E foi eu que contei pra você que ele te traiu no baile de 74. Ah, mas ele me traiu mesmo. É, mas eu não tinha nada a ver com isso, ou seja... Mendonça e eu não ia ter o menor futuro, né? Não importa o que você fale, Nenê. Hoje eu perdi o meu melhor amigo. Com licença. Lineu, você conheceu o Mendonça naquela noite. Em 74, o Mendonça virou meu melhor amigo. E hoje eu perdi o meu melhor amigo. Nenê, a senhora viu o Floriano? Não. Quer dizer, ele estava aqui, mas acho que saiu. Ô, Floriano! E aí, artista, dá pra ser ou tá difícil? Que nada, você vai matar sua mãe de orgulho, Floriano. Duvido, sei que eu vivo dando defeito. Eu também vivo dando defeito. Sua mãe deve gostar de homem que dá defeito. E daí? E daí que ela quer ter um outro filho só pra ver se sai melhor do que eu. Isso é a coisa mais boba que eu já ouvi em toda a minha vida. Tá vendo só? Já tem defeito. Floriano, olha só. Mesmo que sua mãe tenha 100 filhos, ela vai continuar gostando de você. Meus amigos, pra você já deu. Pega Mas um e se eu pagar ali. mico? Não tem como você pagar um mico maior do que eu paguei há 20 anos atrás. Eu tenho um comunicado urgente a fazer. Seu Lineu, a sua filha ela é a mulher da minha vida. Mas que garoto vulgar, Isabel. Lineu, vambora. Vambora, tá na hora da minha novela. Não, peraí, que agora eu quero... amor da minha vida. E eu prometo pra você que eu vou amá-la, eu vou respeitá-la, a saúde na doença até que a morte nos separe. Seu Lineu, o senhor me dá a mão de Maria Isabel em casamento? Sim, esqueci pra ele parar de falar. Gente, eu prometo também que eu vou ser um excelente pai pro filho que ela tá esperando de mim. Eu vou matar! Mendonça,
eu posso ter uma conversa com você? Respeita meu luto, que acaba de morrer uma grande amizade. Morreu o teu bom senso, que, aliás, já andava bem doente, né? Também não precisa escular. Isso que aconteceu há 40 anos atrás? Amigo! Mendonça, quando você quase foi morto pelo marido da sua amante, quem que estava do teu lado? Meu ex-amigo. E quando você foi preso, quem que ficou lutando para te defender? Em todas as burradas que você fez na vida, e foram muitas, quem que estava sempre do teu lado? Meu ex-amigo. Você entendeu agora? O Lineuzinho é um tanto quanto pé frio, não é? Naquele bobo que não ia dar em nada, mas você ganhou um anjo da guarda. Você vai ser burro de jogar isso fora? Atenção, atenção, boa noite. Mãe, essa música aqui é pra você. Uhul! Deixa eu dizer que te deixa eu pensar em você. Isso aí. Isso me acolhe, isso me acolhe, isso me acolhe, isso me acalma, me ajuda, isso me complica, isso me ajuda, isso... Peraí, filho, vamos de novo aqui. Hora dispara, vivo em constante alegria, é o amor que está aqui. Amor, I love you, 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 amor, I love you. Essa música vai pra nossa musa Maria Isabel. A gente aqui, de vez em quando, faz umas coisas da qual a gente se arrepende, mas queremos falar pra você, não tem uma mulher no mundo que seja mais amada por 2 homens, né, meu filho? Bebel, I love you! I love you, meu filho! Um oferecimento de Dogão Fonfon, o cachorro-quente feito com pão, salsicha e tudo de bom. Amores, love you! Vocês são a família mais linda do mundo! Te amo! Pra fazer você feliz. Inclusive agora te mandar fazer uma loucura. Vou fazer uma loucura pra fazer você feliz. Mas, Isabel... Fala, neguinho, fala. Eu faço a inseminação artificial, neguinha. Jura, tio, você topa. Topo qualquer coisa pra fazer você feliz. Obrigada, tio. Obrigada, tio. Agora, mas, Isabel, vem cá. Tem outra pessoa aqui também que merece voltar nessa coisa aqui. Vocês querem saber se eu quero ou não ter um irmão ou uma irmã? Tem que ser um sonho de nós 3, meu anjo. Você tem poder de veto, mini neguinho. E aí? É sim ou é não, meu filho? É, seria legal, né? Não tomar bronca sozinho. Ai, eu amo você. Nós já chegamos felizes assim. Esse mesmo baile aqui. Você acha que foi correto com a minha filha? Eu acho que eu fui correto com a sua filha, que eu quero ser correto com a sua filha pro resto da minha vida. O caso eu assumo resolvido. Quem tem que resolver é ela também, né? Não é você que tem que resolver. Gente, eu não tô grávida. Você não tá grávida, Beto? Tá grávida. Se a Bebel diz que não está grávida porque ela não está grávida, não vamos entrar em detalhes. Tinho, você tá aliviado? Eu queria tanto ter um filho com você, Marisabel. Eu também. Mas agora vocês vão ter muito tempo pra pensar nesse assunto. Ou desistir disso. Não, desistir não. Marisabel, você quer casar comigo? Claro que não. Lineu. Ismael me quer. Ismael me quer. Ismael me quer. Ismael me quer. Opa, finalmente achei você, Paulão. Engano seu, que eu não estou nem aqui, porque eu já fui embora. Paulão, meu amor, eu sei que eu sou idiota, eu sou uma fraca, eu sou inútil e que eu não te mereço. Infelizmente, isso é verdade. Mas, Paulão, eu te amo, eu sei que você também me ama. Infelizmente, isso também é verdade. Meu amor, olha aqui, uma coisa que eu vou falar pra você. Eu prometo que eu jamais vou chegar perto de novo de não ter aquela lourdinha, caretinha, boazinha, bonitinha, toda certinha. Lourdes, o amor é um copo, assim, que a gente tem que regar todo dia pro copo crescer, pro copo não ficar vazio, sabe? É linda, meu amor. Eu prometo que eu vou cuidar bem do nosso copo. Nosso copo de amor, eu prometo. Promete? Prometo. Promete? Meu amor. Tá certinho.
favor. Você não acha que você tá exagerando, Eu não? estava bebendo mesmo, hein? Eu estava bebendo. Olha, eu acho que por hoje já deu. Hein, você não acha? Tem razão. Cadê a chave do meu carro? Chave você não tem a menor condição de dirigir. Tem razão de novo, eu vou dormir na fazenda com os ratos, que é onde eu pereço. Pode dormir lá na minha casa, vai. Eu moro aqui perto, vai. Lineuzinho, eu posso chamar você de Lineuzinho? Pode. Lineuzinho, eu sinto que hoje nós vamos começar. Não, Mendonça, vem agarra aqui, vai. Começar uma grande amizade aqui. Ô, Mendonça, segura, deixa o copo aí. Me dá outro, por favor. Lineuzinho, você não acha que tá exagerando, não? Geralmente sou eu que faço essa pergunta pra você. Mas eu que sou um idiota sempre, como agora acabou de acontecer no baile. Hoje você teve as suas razões. A sua relação com a dona Nenê é sagrada, Lineuzinho. Eu nunca ia conseguir dar a ela tudo que você deu. Prefiro não pensar sobre isso, Mendonça. A minha relação mais verdadeira e longa com a sua mãe. Com você, Lineuzinho. Eu não tenho medo de você. Nunca me deu um pé na bunda. Vai ver que é porque eu gosto de você. Você gosta? Não, peraí, mas você olha, gosta? Peraí, você pode ficar lá em casa por um tempo, não tem problema. Eu não vou atrapalhar, não. Vai, mas já estou acostumado com isso. Foi sempre assim. Ai, a nossa música. Vou dançar com o Lineuzinho, tá, Mendonça? Essa música é minha também. Trazendo esta contradança primeiro, né? Se o Lineu não se importar. Ô, Mendonça, essa mulher é minha, só minha. Mas eu deixo você dançar primeiro com ela. Opa! Vamos lá. Quando você me olhou, meu coração entendeu. Quando você me sorriu, logo a paixão acendeu. Um sentimento, trouxe luz, trouxe paz. Ai, como é bom te dizer, tudo que eu quero é você. Te dou o céu, dou o mar, tudo que você quiser. Você é linda demais, só te desejo, mulher. Cada minuto pra mim parece nunca ter fim. O mundo, tudo que eu quero é você. Vamos bem mais além, vem cá, oh baby. Tudo que eu quero é você, na baby. Fica comigo, vem cá, oh baby. Vamos bem mais além, vou te mostrar o quanto eu te amo. Meu filho, cara. Tenho uma notícia maravilhosa. Tchau! 2 ingressos para a estreia do Brasil no jogo da Copa. O que é que você vai levar com você? Se eu ganhasse 2 ingressos pra qualquer coisa que fosse, quem iria comigo? Eu prefiro 1000 vezes de um favor ao Agostinho. Eu tô tão junto de ti. A casa estava mergulhada em uma confusão que parecia não ter fim. Havia roupa espalhada pelos quartos, louça esperando na cozinha, objetos fora do lugar e uma panela esquecida no fogo que tinha transformado uma simples manhã em uma verdadeira reunião familiar de emergência. Tuco corria de um lado para o outro tentando entender o que tinha acontecido, enquanto Dona Nenê chamava por todos, preocupada com a filha, e Tim tentava tranquilizar a situação antes que o problema ficasse ainda maior. Felizmente, ninguém tinha se machucado, mas o susto serviu para mostrar aquilo que todos já sabiam e fingiam não perceber. A casa precisava de organização. Desde que a menina tinha saído de casa, a rotina tinha mudado completamente. Quem antes conseguia dividir as responsabilidades agora parecia esperar que algum misterioso ajudante invisível aparecesse durante a noite para lavar roupas, arrumar quartos, limpar a cozinha e colocar tudo de volta no lugar. Dona Nenê respirou fundo e observou cada membro da família. Ela conhecia aquela casa como ninguém e sabia que não adiantava apontar culpados. O problema não era de uma única pessoa. Era de todos. A casa tinha sido construída sobre uma rotina em que as tarefas acabavam sempre recaindo sobre alguém e esse alguém, durante muito tempo, tinha sido ela. Só que agora estava cansada de assumir tudo sozinha.
Quando alguém perguntou o que deveriam fazer quando uma casa parecia ter virado um inferno, Dona Nenê respondeu com calma que talvez o primeiro passo fosse parar de procurar um culpado e começar a dividir as responsabilidades. A resposta provocou uma série de reclamações. Tuco lembrou que passava o dia estudando. Outro membro da família disse que passava o dia trabalhando. Outro afirmou que estava ocupado demais com seus próprios problemas. E assim, em poucos minutos, todos tinham uma justificativa pronta, mas ninguém tinha uma solução. Dona Nenê cruzou os braços e perguntou se alguém pretendia explicar quem iria lavar a roupa, limpar os quartos, cuidar da cozinha e manter a casa funcionando. O silêncio que veio depois foi quase uma resposta. Foi então que surgiu a ideia de contratar uma empregada. A princípio, alguns acharam exagero. Outros disseram que seria caro. Agostinho, principalmente, ficou preocupado com o dinheiro. Ele começou a explicar que o orçamento da família não era infinito e que cada nova despesa precisava ser analisada com cuidado. Só que ninguém parecia disposto a voltar para a situação anterior. Depois de muita discussão, Paulo apareceu com uma solução. Ele conhecia uma mulher que poderia aceitar trabalhar por um valor mais baixo. A notícia parecia boa demais para ser verdade. Quando finalmente disseram o nome dela, alguns membros da família ficaram desconfiados. Maria de Lourdes. Lourdinha. A reação foi imediata. Alguns lembraram de uma antiga Lourdinha que havia causado problemas no passado e perguntaram se aquela pessoa era realmente a mesma. Paulo explicou que havia uma diferença importante. Aquela mulher tinha mudado. Depois de enfrentar as consequências de suas escolhas e passar por um período difícil, ela havia encontrado um novo caminho. Estava tentando reconstruir a própria vida e precisava de uma oportunidade para provar que podia ser diferente. Para alguns, aquilo parecia uma loucura. Para outros, parecia exatamente aquilo que uma segunda chance deveria significar. A discussão ficou ainda mais intensa quando descobriram que Lourdinha tinha passado por problemas com a justiça. Alguns ficaram assustados. Outros disseram que uma pessoa que já tinha errado merecia ser observada com cuidado. Dona Nenê, entretanto, fez uma pergunta simples. Se alguém cumpriu sua parte e decidiu mudar, será que a sociedade deveria fechar todas as portas para essa pessoa para sempre? Ninguém respondeu imediatamente. A pergunta ficou no ar. Paulo insistiu que havia acompanhado Lourdinha durante algum tempo e tinha percebido uma transformação verdadeira. Ela estava mais tranquila, mais responsável e determinada a reconstruir sua vida. Não seria justo julgá-la apenas pelo passado. Ainda assim, a família decidiu que o mais prudente seria oferecer apenas um dia de experiência. Se tudo corresse bem, poderiam conversar sobre uma contratação definitiva. Lourdinha chegou à casa com uma postura humilde. Cumprimentou todos, agradeceu pela oportunidade e mostrou uma tranquilidade que surpreendeu até os mais desconfiados. Ela carregava consigo uma Bíblia e falava constantemente sobre sua fé, sua vontade de mudar e a importância de não desistir de si mesma. Tuco, que ainda desconfiava bastante, observou cada movimento dela com atenção. Quando percebeu que ela conseguia caminhar silenciosamente pela casa, ficou assustado. Lourdinha explicou que tinha desenvolvido aquele hábito em uma fase difícil de sua vida, quando precisava aprender a respeitar o espaço das outras pessoas. A explicação era simples, mas deixou Tuco ainda mais desconcertado. Pouco depois, Lourdinha começou o trabalho. Limpou os azulejos, organizou a cozinha, arrumou os quartos e cuidou das roupas. Aos poucos, a casa começou a mudar. O chão ficou limpo. Os quartos ficaram organizados. A cozinha ganhou outro aspecto. Até a comida passou a chamar a atenção dos moradores. Enquanto isso, os comentários engraçados continuavam. Tuco desconfiava de cada detalhe. Dona Nenê observava em silêncio. Bebel começava a simpatizar com a nova funcionária. E Agostinho, apesar de ainda desconfiado, percebeu que a presença dela realmente estava facilitando a rotina da casa. Até um episódio envolvendo o dinheiro parecia confirmar as suspeitas de alguns. Uma nota desapareceu. Depois outra.
Dona Nenê perguntou se alguém tinha visto o dinheiro. Lourdinha respondeu tranquilamente que não. Pouco depois, descobriram que havia sido um mal-entendido. A primeira nota tinha sido colocada em uma roupa e a segunda tinha sido usada por alguém da própria família para comprar uma coisa que acreditava ter direito de receber. A tensão desapareceu e todos perceberam como era fácil acusar alguém antes de saber o que realmente havia acontecido. Na hora do almoço, a situação ficou ainda mais clara. A comida estava boa. Os quartos estavam limpos. A roupa estava bem passada. O trabalho tinha sido feito com cuidado. Bebel declarou que, por ela, Lourdinha poderia ficar. Outros concordaram. Até aqueles que tinham começado o dia desconfiando perceberam que talvez tivessem sido precipitados. Então a família decidiu votar. A proposta era simples. Quem fosse a favor da permanência de Lourdinha deveria levantar a mão. A maioria aprovou. Lourdinha ficou emocionada. Disse que aquela oportunidade significava muito para ela e que não pretendia decepcionar ninguém. Agradeceu pela confiança e pediu permissão para fazer uma oração. Todos deram as mãos. Aquele momento, que poderia ter sido apenas uma formalidade, acabou se tornando um símbolo de recomeço. Lourdinha havia encontrado uma casa onde poderia trabalhar. A família tinha encontrado alguém disposto a ajudar. E, por alguns momentos, todos acreditaram que os problemas tinham terminado. Mas naquela casa, como todos já sabiam, tranquilidade nunca durava muito tempo. Agostinho ainda tinha suas dúvidas. Ele lembrava do passado de Lourdinha e acreditava que uma pessoa não poderia simplesmente apagar tudo o que tinha acontecido. Paulo tentou explicar que a antiga Lourdinha e a nova Lourdinha eram duas versões diferentes da mesma pessoa. Segundo ele, boa parte dos problemas anteriores tinha sido agravada pelo consumo de álcool e por escolhas ruins feitas em momentos de fragilidade. Agora ela estava há muitos dias sem beber e determinada a continuar assim. Agostinho ouviu tudo com atenção. Ele até parecia disposto a aceitar a mudança. Só que, como quase sempre acontecia com ele, teve uma ideia que parecia engraçada naquele momento e que mais tarde causaria uma enorme confusão. Depois de Lourdinha terminar o serviço, Agostinho pediu que ela trouxesse algumas bebidas. Lourdinha recusou. Explicou que não bebia mais e que aquela era uma decisão importante para a sua vida. Agostinho insistiu em tom de brincadeira. Disse que era apenas para comemorar a nova amizade. Lourdinha permaneceu firme. Só que a insistência continuou. Em determinado momento, ela acabou cedendo e tomou um pouco. O que parecia apenas uma pequena exceção acabou despertando lembranças e comportamentos que ela vinha tentando deixar para trás. A situação mudou rapidamente. Lourdinha começou a agir de maneira impulsiva. A família percebeu que havia alguma coisa errada. A mulher que todos tinham conhecido naquele dia parecia estar desaparecendo e dando lugar a uma versão antiga de si mesma. Ela saiu pela casa procurando coisas, falando alto e tomando decisões sem pensar nas consequências. Em pouco tempo, a família descobriu que uma grande quantidade de bebidas havia desaparecido. A confusão aumentou quando perceberam que Lourdinha tinha saído levando objetos que não pertenciam a ela. Bebel ficou desesperada ao perceber que seu carro também estava envolvido na confusão. Todos começaram a discutir. Agostinho tentou se defender, dizendo que não tinha imaginado que uma pequena brincadeira pudesse provocar aquilo. Dona Nenê ficou indignada. Ela explicou que não era correto brincar com a fragilidade de alguém. Se Lourdinha havia passado tantos dias lutando para mudar, ninguém deveria ter colocado uma tentação daquela diante dela. Agostinho percebeu tarde demais que tinha cometido um erro. Não havia sido apenas uma brincadeira. Ele havia interferido em uma decisão pessoal muito importante. Enquanto a família tentava entender o que fazer, Lourdinha desapareceu por algum tempo. Quando voltou, já estava arrependida. A antiga postura havia desaparecido. Ela reconheceu que tinha falhado e que havia colocado em risco a confiança que a família tinha depositado nela. A família se reuniu novamente. Desta vez, a conversa foi mais séria.
Ninguém queria simplesmente expulsá-la sem ouvir o que tinha a dizer. Ao mesmo tempo, todos precisavam reconhecer que a confiança havia sido quebrada. Lourdinha admitiu seus erros. Disse que não queria justificar o que tinha feito. Queria apenas explicar que estava tentando reconstruir a própria vida e que ainda precisava aprender a lidar com situações difíceis. Dona Nenê falou que mudança verdadeira não significava nunca mais cometer erros. Significava reconhecer os erros, assumir as consequências e tentar fazer melhor. Mesmo assim, a família decidiu que precisaria de uma nova votação. Alguns queriam que Lourdinha fosse embora. Outros acreditavam que ela ainda merecia uma oportunidade. No final, a maioria decidiu que ela deveria sair. Lourdinha aceitou a decisão sem discutir. Pediu desculpas e agradeceu pela chance. Quando parecia que aquela história tinha terminado, 2 policiais apareceram na casa. Todos ficaram assustados. Havia uma ordem de prisão. Lourdinha imediatamente pensou que fosse para ela. Disse que estava pronta para enfrentar as consequências. Mas então veio a surpresa. A ordem era para Agostinho. A confusão tomou conta da sala. Ninguém entendia o que estava acontecendo. Descobriu-se que os acontecimentos envolvendo os objetos e o carro tinham criado um problema maior do que todos imaginavam. Agostinho acabou sendo responsabilizado por uma situação que ele mesmo havia ajudado a provocar. Lourdinha tentou explicar que ele não tinha intenção de causar aquele resultado. A família ficou angustiada. Bebel não conseguia imaginar o pai enfrentando novamente uma situação tão complicada. O ambiente ficou pesado, mas Lourdinha tomou uma atitude inesperada. Mesmo tendo sido responsável por parte da confusão, ela decidiu ajudar a reparar os prejuízos. Ela procurou uma forma de resolver a situação e assumiu sua responsabilidade. Depois de os prejuízos serem ressarcidos, a situação de Agostinho foi resolvida. Quando ele voltou para casa, estava aliviado e emocionado. Agradeceu a Lourdinha por ter ajudado. Mas ela explicou que não tinha feito aquilo para ganhar alguma coisa em troca. Tinha feito porque precisava finalmente provar para si mesma que conseguia agir de maneira correta quando surgisse uma oportunidade. Além disso, ela entregou um envelope para Bebel, contendo dinheiro destinado a cobrir as despesas causadas pelos acontecimentos anteriores. Bebel ficou surpresa. Aquele gesto mudou novamente a maneira como todos enxergavam Lourdinha. Ela tinha errado, mas também tinha assumido as consequências. Tinha falhado, mas não tinha fugido da responsabilidade. Tinha perdido a confiança, mas estava tentando recuperá-la com atitudes concretas. Dona Nenê olhou para todos e lembrou que perdoar não significava esquecer o que aconteceu. Significava reconhecer que uma pessoa podia aprender com seus erros. A família decidiu realizar uma nova votação. Desta vez, a pergunta era se Lourdinha deveria receber outra oportunidade. Alguns levantaram a mão imediatamente. Outros hesitaram. Tuco ainda guardava ressentimento pelo que havia acontecido. Mas, diante da maioria, aceitou a decisão. Lourdinha voltou a trabalhar na casa. Dessa vez, todos estabeleceram limites claros. Nada de bebidas. Nada de decisões impulsivas. Nada de esconder problemas. Se alguma coisa desse errado, seria conversada imediatamente. A nova fase começou de maneira muito mais tranquila. Lourdinha passou a cozinhar melhor, organizar a casa e ajudar cada pessoa de acordo com suas necessidades. A família também começou a entender que a responsabilidade não podia ficar apenas sobre os ombros dela. Contratar alguém para ajudar não significava abandonar as próprias obrigações. Cada membro da casa continuava responsável por aquilo que fazia. Essa foi talvez a maior lição de toda aquela confusão. Uma casa não se torna organizada apenas porque alguém limpa. Ela se torna organizada quando todos aprendem a respeitar o trabalho uns dos outros. Lourdinha passou a ensinar isso sem perceber. Quando alguém deixava uma roupa no chão, ela chamava a atenção. Quando alguém esquecia um prato na mesa, ela pedia ajuda.
Quando alguém fazia uma bagunça, ela esperava que a própria pessoa resolvesse. Aos poucos, a família começou a colaborar mais. O que antes parecia uma obrigação pesada passou a ser uma rotina compartilhada. Até Agostinho, que costumava escapar das tarefas, começou a participar. Ele ainda reclamava, claro, mas pelo menos reclamava enquanto fazia. Em uma tarde tranquila, Lourdinha preparou uma refeição simples para todos. A comida foi elogiada. Bebel comentou que ela estava cada vez melhor na cozinha. Lourdinha respondeu que aprender era uma questão de prática. Disse que durante muito tempo tinha acreditado que precisava ser perfeita para merecer uma oportunidade. Agora entendia que ninguém precisava ser perfeito. Era suficiente ser honesto consigo mesmo e continuar tentando melhorar. Dona Nenê concordou. Para ela, aquela era uma das coisas mais bonitas que tinham acontecido naquela casa. Não era apenas a contratação de uma funcionária. Era a oportunidade de todos aprenderem alguma coisa. Lourdinha tinha aprendido a pedir ajuda. A família tinha aprendido a não julgar alguém apenas pelo passado. Agostinho tinha aprendido que algumas brincadeiras podem ter consequências sérias. Tuco tinha aprendido que desconfiança constante também pode impedir alguém de enxergar uma mudança verdadeira. E Bebel tinha aprendido que democracia dentro de uma família só funciona quando as pessoas respeitam o resultado mesmo quando não concordam com ele. No final do dia, todos se reuniram para agradecer. Lourdinha novamente sugeriu uma oração. Dessa vez, ninguém estranhou. Todos deram as mãos. Ela agradeceu pela oportunidade de ter encontrado um lugar onde pudesse recomeçar e pela família que havia decidido não desistir completamente dela. Dona Nenê agradeceu pela união. Bebel agradeceu pela paz que começava a voltar à casa. Tuco agradeceu, embora tenha feito isso de maneira bastante discreta. Agostinho permaneceu em silêncio por alguns segundos e depois admitiu que talvez tivesse sido injusto com Lourdinha. Disse que tinha enxergado apenas os erros dela e ignorado os próprios. Lourdinha respondeu que ele também merecia uma segunda chance. A frase fez todos rirem. Agostinho perguntou se aquilo significava que estava perdoado. Lourdinha respondeu que perdão não era uma autorização para repetir os erros. Era uma oportunidade para fazer diferente. Todos concordaram. A noite terminou com a família reunida em torno da mesa. Não havia grandes discursos nem acontecimentos extraordinários. Havia apenas uma casa um pouco mais organizada, pessoas um pouco mais conscientes e uma mulher tentando reconstruir sua vida com dignidade. E talvez fosse justamente isso que tornava aquela história tão importante. A vida raramente oferece caminhos perfeitos. Algumas pessoas tropeçam. Algumas erram. Algumas demoram para perceber o que precisam mudar. Mas uma segunda oportunidade pode transformar completamente o rumo de uma história quando vem acompanhada de responsabilidade. Lourdinha não precisava que ninguém esquecesse seu passado. Precisava apenas que permitissem que ela construísse um futuro diferente. E a família também descobriu que ajudar alguém não significava fechar os olhos para seus erros. Significava estabelecer limites, conversar com sinceridade e oferecer apoio quando a pessoa demonstrasse vontade verdadeira de mudar. Naquela casa, todos continuaram discutindo, brincando e reclamando das pequenas coisas do cotidiano. Afinal, uma família sem alguma confusão talvez nem parecesse uma família de verdade. Mas havia uma diferença importante. Agora, quando alguma coisa dava errado, ninguém imediatamente procurava um culpado. Primeiro perguntavam o que tinha acontecido. Depois conversavam. E só então decidiam o que fazer. Lourdinha continuou trabalhando. A cada dia, mostrava um pouco mais da pessoa que queria ser. Ela não se considerava perfeita. Sabia que ainda tinha muito a aprender. Mas também sabia que já tinha dado o passo mais difícil, que era acreditar que podia mudar. Dona Nenê passou a confiar nela. Bebel tornou-se uma das pessoas que mais a defendiam. Tuco ainda fazia algumas brincadeiras, mas já não olhava para ela com a mesma desconfiança. Agostinho, por sua vez, recebeu uma recomendação clara de todos.
Nunca mais oferecer bebida a Lourdinha. Ele concordou. Disse que havia aprendido a lição. A família riu porque ninguém acreditava completamente naquela promessa, mas naquele momento todos estavam felizes. Mais tarde, quando a casa finalmente ficou silenciosa, Lourdinha terminou de organizar a cozinha e olhou para o ambiente. Aquele lugar, que no começo parecia apenas um emprego, tinha-se transformado em algo maior. Não era sua antiga casa. Não era o lugar onde havia crescido. Mas era um espaço onde tinha recebido uma oportunidade. Ela respirou fundo, fechou a porta da cozinha e agradeceu em silêncio. No dia seguinte, começaria tudo outra vez. Haveria roupas para organizar, comida para preparar, quartos para arrumar e provavelmente alguma nova confusão para resolver. Mas agora ela sabia que não precisava enfrentar tudo sozinha. E a família também sabia que uma casa realmente funciona quando cada pessoa entende que cuidar dela é uma responsabilidade coletiva. Assim, entre risadas, pequenas discussões, pedidos de desculpas e novas tentativas, aquela família encontrou uma forma diferente de conviver. Não perfeita. Não silenciosa. Não livre de problemas. Apenas mais humana. Porque, no fim das contas, a maior transformação não tinha acontecido na cozinha, nos quartos ou na sala. Tinha acontecido dentro das pessoas. Lourdinha havia recebido uma nova oportunidade. A família havia aprendido a oferecer essa oportunidade com responsabilidade. E todos descobriram que recomeçar não significa apagar o passado. Significa olhar para ele, aprender com aquilo que aconteceu e escolher conscientemente fazer melhor no próximo dia. Naquela noite, quando todos finalmente foram descansar, ninguém imaginava que aquela casa ainda teria muitas histórias pela frente. Mas uma coisa estava diferente. Pela primeira vez em muito tempo, todos acreditavam que poderiam enfrentar essas histórias juntos. E, para aquela família, isso já era uma grande vitória. Na manhã seguinte, a casa acordou com uma sensação diferente. Não era exatamente silêncio, porque naquela família silêncio completo parecia uma coisa impossível, mas havia uma espécie de tranquilidade que não existia havia muito tempo. Lourdinha chegou cedo, abriu as janelas, deixou o ar circular pelos cômodos e começou a organizar a cozinha. Enquanto colocava as coisas no lugar, pensava em tudo que tinha acontecido desde que entrara naquela casa. Em poucos dias, tinha recebido uma oportunidade, perdido a confiança de algumas pessoas, cometido um erro que poderia ter colocado tudo a perder e, ainda assim, recebido outra chance. Ela sabia que não podia desperdiçar aquilo. Não queria ser lembrada apenas pelo passado. Queria ser conhecida pela pessoa que estava tentando se tornar. Quando terminou de arrumar a mesa, ouviu passos no corredor. Era Tuco, ainda sonolento, procurando alguma coisa para comer. Ele abriu a geladeira, ficou alguns segundos olhando para dentro e depois fechou a porta com uma expressão decepcionada. Lourdinha observou a cena e perguntou se ele estava procurando alguma coisa específica. Tuco respondeu que estava procurando esperança. Ela riu e disse que esperança não ficava na geladeira, mas talvez houvesse pão na despensa. Tuco abriu um sorriso e disse que, se ela continuasse fazendo aquelas piadas, talvez finalmente conseguisse conquistar a confiança dele. Lourdinha respondeu que não precisava conquistar confiança com piadas. Precisava apenas mostrar todos os dias que podia ser confiável. Tuco ficou alguns segundos em silêncio. Aquela resposta o surpreendeu. Ele pegou o pão e saiu da cozinha, mas antes de desaparecer no corredor voltou e disse que estava começando a acreditar nela. Lourdinha agradeceu. Era uma frase simples, mas para ela significava muito. Pouco depois, Dona Nenê apareceu e encontrou a cozinha completamente organizada. Ela ficou parada por alguns segundos, observando tudo. Lourdinha perguntou se havia alguma coisa errada. Dona Nenê respondeu que não. Pelo contrário. Disse que fazia muito tempo que não acordava e encontrava a casa daquele jeito. Lourdinha sorriu e explicou que tinha aprendido que uma casa organizada ajudava também a organizar a cabeça. Dona Nenê concordou. As duas começaram a conversar enquanto preparavam um café. Dona Nenê perguntou como Lourdinha estava se sentindo depois de tudo o que havia acontecido.
Ela respondeu que estava bem, mas que ainda sentia vergonha de algumas coisas. Dona Nenê disse que sentir vergonha podia ser útil quando servia para ensinar, mas não quando servia para impedir alguém de seguir em frente. Lourdinha ficou emocionada. Contou que durante muito tempo tinha acreditado que seu passado seria sempre maior do que seu futuro. Dona Nenê segurou sua mão e disse que ninguém deveria ser obrigado a viver para sempre dentro dos próprios erros. A conversa foi interrompida por Agostinho, que entrou na cozinha procurando café. Ele percebeu que as duas estavam conversando e tentou sair discretamente. Dona Nenê chamou por ele. Agostinho fingiu não ouvir. Ela chamou novamente. Ele voltou com uma expressão inocente e perguntou se tinha feito alguma coisa. Dona Nenê respondeu que ainda não, mas que era justamente por isso que queria conversar com ele. Agostinho respirou fundo. Já sabia o assunto. Lourdinha também. Dona Nenê explicou que o que tinha acontecido não poderia se repetir. Agostinho tentou argumentar que ele também tinha sido vítima da confusão. Dona Nenê respondeu que ninguém estava dizendo que ele tinha planejado aquilo, mas que ele tinha tomado uma decisão irresponsável ao oferecer bebida a alguém que havia deixado claro que não queria beber. Agostinho ficou quieto. Pela primeira vez, não encontrou uma piada para escapar da conversa. Lourdinha disse que não queria que ele se sentisse culpado para sempre. Ela também tinha responsabilidade pelas próprias escolhas. Mas pediu que ele entendesse uma coisa. Quando alguém está tentando mudar, pequenas provocações podem se transformar em grandes dificuldades. Agostinho assentiu. Disse que tinha entendido. Depois perguntou se poderia tomar café. Dona Nenê respondeu que sim, mas que ele teria de lavar a própria xícara. Agostinho olhou para Lourdinha. Ela sorriu. Ele percebeu que a nova regra daquela casa começava ali. Cada um cuidava do que usava. Ele pegou a xícara e foi até a pia. Lourdinha tentou ajudar, mas Dona Nenê disse que não. Aquela era uma tarefa que ele precisava fazer sozinho. Agostinho lavou a xícara reclamando baixinho, dizendo que a vida tinha mudado demais. Tuco apareceu novamente e perguntou se ele estava descobrindo que uma pia também podia ser usada por homens. Todos riram. A manhã continuou com pequenas provocações e muitas tarefas. Bebel apareceu mais tarde e trouxe uma notícia. Ela tinha decidido organizar uma pequena reunião em casa para comemorar o recomeço de Lourdinha. A ideia era simples. Nada de grandes festas. Apenas um almoço em família, com música, comida e conversa. Lourdinha ficou feliz, mas imediatamente disse que não queria que aquilo parecesse uma comemoração por causa dos erros dela. Bebel respondeu que não era uma comemoração pelos erros. Era uma comemoração pela coragem de tentar novamente. A frase emocionou Lourdinha. Ela aceitou. Durante o dia, cada pessoa recebeu uma tarefa. Tuco ficou responsável por organizar a sala. Bebel cuidou dos detalhes da mesa. Agostinho ficou encarregado de buscar algumas coisas fora de casa. Dona Nenê coordenou a cozinha. E Lourdinha ficou responsável por preparar o almoço. Pela primeira vez, todos estavam envolvidos. No começo, Agostinho tentou escapar de sua tarefa. Disse que precisava resolver uma coisa urgente. Dona Nenê perguntou o que era. Ele respondeu que precisava descansar antes de sair. Bebel olhou para ele e disse que aquilo não era uma tarefa. Era uma desculpa. Agostinho percebeu que estava cercado e saiu resmungando. Quando voltou, trouxe tudo o que havia sido pedido. Tuco, por sua vez, conseguiu organizar a sala, mas colocou alguns objetos em lugares tão estranhos que ninguém sabia se ele tinha arrumado ou apenas escondido a bagunça. Lourdinha encontrou uma pilha de coisas atrás do sofá e perguntou quem tinha colocado aquilo ali. Tuco apareceu e disse que aquilo era um sistema moderno de organização. Lourdinha perguntou qual era a lógica. Tuco respondeu que, se ninguém encontrasse, ninguém bagunçaria. Dona Nenê ouviu a conversa e disse que aquele sistema talvez funcionasse por 5 minutos. Todos riram. O almoço começou a ganhar forma.
Lourdinha preparou a comida com cuidado. Enquanto cozinhava, contou a Bebel que tinha aprendido muitas das receitas observando outras pessoas e praticando. Bebel disse que nunca tinha conseguido cozinhar bem. Lourdinha respondeu que talvez ela ainda não tivesse encontrado uma receita que combinasse com sua personalidade. Bebel perguntou qual seria a receita dela. Lourdinha pensou um pouco e respondeu que provavelmente seria alguma coisa simples, mas cheia de tempero. As duas riram. Na sala, Agostinho conversava com Tuco. Ele dizia que estava tentando entender como uma pessoa poderia mudar tanto em tão pouco tempo. Tuco respondeu que talvez ela não tivesse mudado tanto assim. Talvez apenas tivesse encontrado um lugar onde pudesse mostrar uma parte diferente de si mesma. Agostinho ficou pensativo. Disse que nunca tinha olhado daquela maneira. Tuco explicou que muitas pessoas passam a vida inteira sendo lembradas pelo pior momento que viveram. Quando finalmente tentam fazer alguma coisa boa, todos ficam esperando o próximo erro. Agostinho perguntou se aquilo era uma indireta. Tuco respondeu que era uma observação geral. Agostinho disse que observações gerais naquela família normalmente tinham o endereço certo. Os dois começaram a rir. Na cozinha, Dona Nenê ouviu a conversa e comentou que talvez os dois estivessem começando a amadurecer. Bebel respondeu que era cedo demais para comemorar. O almoço ficou pronto pouco depois. Todos se sentaram à mesa. Lourdinha permaneceu um pouco afastada, esperando a reação de todos. Dona Nenê serviu o primeiro prato e elogiou a comida. Bebel também gostou. Tuco disse que estava melhor do que esperava. Lourdinha perguntou se aquilo era um elogio. Tuco respondeu que, vindo dele, era praticamente uma declaração de amor culinário. Agostinho experimentou a comida em silêncio. Todos olharam para ele. Ele mastigou lentamente e finalmente disse que estava excelente. Lourdinha sorriu. Agostinho acrescentou que, considerando que ele era uma pessoa muito exigente, aquilo significava que ela tinha feito um trabalho extraordinário. Dona Nenê perguntou desde quando ele era exigente. Agostinho respondeu que desde que tinha descoberto que podia reclamar. A mesa explodiu em risadas. O almoço seguiu com histórias, brincadeiras e conversas sobre a vida. Em determinado momento, Lourdinha ficou séria e perguntou se todos realmente acreditavam que ela merecia estar ali. A pergunta fez a mesa ficar silenciosa. Dona Nenê foi a primeira a responder. Disse que ninguém podia prometer que nunca mais haveria problemas. Mas todos podiam decidir como reagiriam quando eles surgissem. Bebel disse que acreditava nela. Tuco também. Agostinho demorou um pouco, mas finalmente disse que acreditava. Lourdinha agradeceu. Depois explicou que não queria apenas trabalhar naquela casa. Queria recuperar sua própria confiança. Durante muito tempo, tinha pensado que precisava da aprovação das outras pessoas para saber se estava fazendo certo. Agora estava aprendendo que a mudança começava dentro dela. Dona Nenê respondeu que aquilo era uma das coisas mais difíceis que alguém podia aprender. Depois do almoço, todos ajudaram a recolher a mesa. Lourdinha tentou fazer tudo sozinha, mas foi impedida. Bebel levou os pratos para a cozinha. Tuco recolheu os copos. Agostinho ficou responsável por limpar a mesa. Lourdinha observou aquilo e sorriu. Ela percebeu que a família estava começando a entender a diferença entre ter alguém para ajudar e ter alguém para fazer tudo. O dia terminou de maneira tranquila. À noite, enquanto todos descansavam, Lourdinha ficou alguns minutos na varanda. Dona Nenê se aproximou e perguntou se ela estava pensando em alguma coisa. Lourdinha respondeu que estava pensando no futuro. Dona Nenê perguntou se ela tinha algum sonho. Lourdinha disse que sim. Queria ter uma vida simples, trabalhar honestamente, manter sua dignidade e um dia conseguir olhar para trás sem sentir vergonha de quem tinha sido. Dona Nenê respondeu que talvez ela já estivesse começando a realizar esse sonho. Lourdinha perguntou como. Dona Nenê explicou que sonhos não começam quando tudo está perfeito. Começam quando alguém decide dar o primeiro passo.
Lourdinha sorriu. As duas ficaram em silêncio por alguns instantes. Então ouviram Agostinho gritando do outro cômodo porque alguém tinha mexido em suas coisas. Dona Nenê suspirou e disse que algumas coisas naquela casa provavelmente nunca mudariam. Lourdinha riu. Disse que talvez fosse justamente isso que tornasse aquela família especial. Dona Nenê concordou. Naquela noite, Lourdinha foi dormir sabendo que ainda tinha muito trabalho pela frente. Não apenas o trabalho da casa, mas o trabalho de reconstruir a própria vida. Ela sabia que haveria dias difíceis. Sabia que algumas pessoas ainda desconfiariam dela. Sabia que seu passado poderia voltar a ser mencionado. Mas agora tinha aprendido uma coisa importante. Uma segunda chance não era um presente que alguém entregava pronto. Era uma responsabilidade. E ela estava disposta a assumir essa responsabilidade todos os dias. Na manhã seguinte, quando o sol entrou pela janela, Lourdinha levantou antes de todos. Caminhou até a cozinha, colocou a água para ferver e começou mais uma vez sua rotina. Dessa vez, porém, havia uma diferença. Ela não estava tentando provar que era perfeita. Estava apenas tentando ser melhor do que tinha sido no dia anterior. E naquela casa, onde tantas vezes as pessoas se julgavam, discutiam e se provocavam, aquela pequena mudança começava a produzir algo que ninguém esperava. Uma família mais unida, uma mulher mais confiante e uma nova história que ainda estava apenas começando. Os dias seguintes passaram com uma tranquilidade que, para aquela família, parecia quase suspeita. A rotina continuava movimentada, as discussões continuavam acontecendo por motivos pequenos e Agostinho continuava encontrando alguma maneira de transformar uma tarefa simples em uma grande negociação, mas havia uma diferença importante. Agora todos estavam tentando colaborar. Lourdinha chegava cedo, organizava a cozinha, preparava o café e distribuía as tarefas com uma naturalidade que surpreendia até Dona Nenê. Aos poucos, ela deixou de ser apenas a mulher contratada para cuidar da casa e passou a fazer parte daquela rotina. Ainda existia uma certa distância entre ela e alguns moradores, principalmente Tuco, que continuava observando cada detalhe com atenção, mas aquela desconfiança já não tinha a mesma força de antes. Ele tinha percebido que Lourdinha estava realmente tentando mudar e, para ele, aquilo já era suficiente para começar a construir uma relação diferente. Certa manhã, Tuco entrou na cozinha e encontrou Lourdinha tentando organizar uma enorme quantidade de compras que haviam chegado. Ele perguntou se precisava de ajuda. Lourdinha olhou para ele surpresa e respondeu que seria ótimo. Tuco pegou algumas sacolas e começou a guardar os produtos. Depois de alguns minutos, percebeu que estava colocando tudo no lugar errado. Lourdinha explicou que cada coisa tinha um lugar específico. Tuco respondeu que na cabeça dele tudo tinha lugar, mas aparentemente os lugares dele eram diferentes dos lugares dela. Os dois começaram a rir. Quando terminaram, Tuco disse que nunca tinha imaginado que guardar compras pudesse ser tão complicado. Lourdinha respondeu que a maioria das coisas parecia complicada apenas porque ninguém tinha ensinado como fazer. Aquela frase ficou na cabeça de Tuco. Ele percebeu que, muitas vezes, reclamava de tarefas sem nunca ter tentado realmente aprender. Mais tarde, Dona Nenê encontrou os dois conversando na cozinha e ficou satisfeita ao perceber que a relação deles estava melhorando. Enquanto isso, Agostinho apareceu com uma proposta. Ele queria que Lourdinha preparasse um prato especial para ele. Lourdinha perguntou qual prato. Agostinho respondeu que não sabia exatamente, mas queria alguma coisa que parecesse sofisticada e que custasse pouco. Lourdinha perguntou se ele queria uma receita ou um milagre. Agostinho disse que preferia milagre, porque normalmente dava menos trabalho. Ela respondeu que milagres não estavam incluídos no salário. Agostinho ficou indignado e perguntou desde quando ela tinha aprendido a negociar tão bem. Lourdinha disse que aprender a dizer não também fazia parte de sua nova vida. Dona Nenê ouviu a conversa e aprovou. Ela explicou que uma das coisas mais importantes para alguém que estava recomeçando era aprender a estabelecer limites. Lourdinha concordou. Durante muito tempo, ela tinha aceitado situações que não deveria ter aceitado apenas para evitar conflitos. Agora estava aprendendo que ser gentil não significava dizer sim para tudo.
Aquela descoberta mudou também a forma como a família passou a tratá-la. Todos perceberam que ela tinha personalidade própria, opiniões e limites. E isso, em vez de afastá-la, fez com que começassem a respeitá-la ainda mais. Alguns dias depois, Bebel recebeu uma ligação de uma amiga convidando toda a família para um pequeno encontro. Ela perguntou se Lourdinha poderia ir junto. Lourdinha hesitou. Não sabia se deveria participar de eventos familiares, principalmente porque ainda se sentia como alguém que estava tentando conquistar seu espaço. Bebel insistiu. Disse que, se ela trabalhava naquela casa e fazia parte da rotina deles, não havia motivo para tratá-la como uma pessoa invisível. Lourdinha aceitou. O encontro foi simples, mas serviu para mostrar como aquela nova convivência estava mudando tudo. Algumas pessoas fizeram perguntas sobre Lourdinha. Ela não escondeu o passado, mas também não transformou a sua história em espetáculo. Disse apenas que havia cometido erros, enfrentado as consequências e estava tentando construir uma vida diferente. Uma das pessoas perguntou se ela acreditava realmente que alguém podia mudar. Lourdinha respondeu que acreditava porque estava tentando. Disse que ninguém poderia voltar no tempo e corrigir o que já aconteceu, mas todos podiam decidir o que fariam a partir daquele momento. A resposta provocou respeito. Dona Nenê observou de longe e sorriu. Ela percebeu que Lourdinha já não precisava que alguém falasse por ela. Estava aprendendo a defender sua própria história. Quando voltaram para casa, Tuco comentou que Lourdinha tinha se saído bem. Ela perguntou se aquilo era um elogio. Tuco respondeu que sim, mas pediu que ela não se acostumasse. Lourdinha riu. Naquela noite, Agostinho estava particularmente pensativo. Ele se sentou ao lado de Dona Nenê e perguntou se ela realmente acreditava que Lourdinha tinha mudado. Dona Nenê respondeu que acreditava que ela estava mudando. Para ela, essa diferença era importante. Ninguém muda de uma vez. Mudança era feita de escolhas pequenas repetidas todos os dias. Agostinho ficou em silêncio. Disse que talvez tivesse sido injusto quando provocou Lourdinha daquela maneira. Dona Nenê concordou. Ele perguntou se ela achava que Lourdinha algum dia conseguiria esquecer aquilo. Dona Nenê respondeu que talvez não precisasse esquecer. Precisava apenas aprender a seguir em frente. Agostinho ficou ainda mais pensativo. No dia seguinte, ele tomou uma decisão. Queria pedir desculpas a Lourdinha de maneira sincera, sem brincadeiras. Esperou até que ela terminasse as tarefas e chamou por ela. Lourdinha apareceu na sala e perguntou o que ele queria. Agostinho ficou alguns segundos procurando as palavras. Finalmente disse que tinha errado. Disse que não deveria ter insistido para que ela bebesse e que não deveria ter tratado uma questão tão séria como uma brincadeira. Lourdinha ficou surpresa. Ela não esperava aquele pedido de desculpas. Agostinho continuou. Disse que sabia que não podia mudar o que tinha acontecido, mas queria que ela soubesse que tinha entendido a lição. Lourdinha agradeceu. Disse que também tinha aprendido. Talvez aquele momento fosse importante porque nenhum dos dois estava tentando vencer uma discussão. Eles apenas estavam reconhecendo que tinham errado. Lourdinha estendeu a mão e Agostinho apertou. Tuco, que estava passando pelo corredor, viu a cena e comentou que finalmente aquela casa estava produzindo algum adulto responsável. Agostinho respondeu que ele deveria cuidar da própria vida. Tuco disse que estava cuidando, justamente por isso estava observando os outros. A discussão voltou a ser engraçada e todos riram. Pouco depois, Lourdinha recebeu uma notícia que mudou seu humor. Ela havia conseguido autorização para participar de um curso profissionalizante. Era uma oportunidade de aprender uma nova profissão e aumentar suas possibilidades no futuro. Dona Nenê ficou muito feliz. Disse que aquilo poderia abrir portas para ela. Lourdinha explicou que gostaria de continuar trabalhando na casa enquanto estudava, mas que seu objetivo era conseguir independência financeira e construir algo próprio. Bebel disse que apoiaria a decisão. Tuco ofereceu ajuda com os estudos. Agostinho perguntou se aquilo significava que ela iria abandonar a família. Lourdinha respondeu que não.
Queria apenas crescer. Agostinho disse que crescimento era uma coisa perigosa porque depois as pessoas começavam a exigir salário maior. Lourdinha olhou para ele e respondeu que ele acabava de confirmar que ainda tinha muito a aprender. Todos riram. O curso começou algumas semanas depois. Lourdinha passou a dividir o tempo entre o trabalho e os estudos. No início, foi difícil. Ela chegava cansada e ainda precisava estudar. Algumas noites pensava em desistir. Mas Dona Nenê lembrava que ela não precisava fazer tudo perfeitamente. Bastava continuar. A família também passou a ajudar mais. Tuco organizava os horários. Bebel ajudava com algumas tarefas. Até Agostinho começou a fazer sua parte sem reclamar tanto. Certo dia, Lourdinha chegou em casa preocupada porque tinha uma prova importante. Ela disse que estava nervosa e com medo de não conseguir. Tuco respondeu que sentir medo não significava que ela estava despreparada. Significava apenas que aquilo era importante para ela. Lourdinha estudou durante horas. No dia da prova, todos desejaram boa sorte. Quando voltou, estava sorrindo. Tinha conseguido uma boa nota. A família comemorou como se fosse uma grande conquista coletiva. Para Lourdinha, realmente era. Aquela nota representava muito mais do que um resultado acadêmico. Representava a prova de que ela podia aprender coisas novas, assumir responsabilidades e construir um futuro diferente. Naquela noite, ela falou sobre o que havia aprendido. Disse que, durante muito tempo, acreditou que as pessoas eram definidas pelo pior erro que cometiam. Agora entendia que também podiam ser definidas pelo esforço que faziam para corrigir seus caminhos. Dona Nenê disse que aquela era uma lição que todos deveriam aprender. Agostinho perguntou se isso significava que ele também poderia ser definido pelos esforços. Dona Nenê respondeu que sim, desde que ele realmente fizesse algum esforço. Agostinho disse que estava se esforçando bastante para parecer uma pessoa esforçada. Tuco respondeu que aquilo já era um começo, embora muito pequeno. Todos riram. A convivência continuou melhorando. Lourdinha passou a participar das conversas familiares e também começou a contar histórias de sua vida. Algumas eram engraçadas. Outras eram difíceis. Mas ela não contava para despertar pena. Contava porque acreditava que compartilhar experiências podia ajudar outras pessoas. Ela dizia que o mais perigoso era acreditar que uma pessoa não podia mudar. Quando alguém acredita nisso, pode acabar desistindo de si mesma. A família começou a compreender que a segunda chance não era apenas um benefício para quem recebia. Também transformava quem oferecia. Eles haviam aprendido a olhar para alguém de maneira diferente. Em vez de perguntar apenas o que aquela pessoa tinha feito, começaram a perguntar quem ela queria ser. Essa mudança de perspectiva trouxe uma paz nova para a casa. Até os pequenos conflitos passaram a ser resolvidos de maneira diferente. Quando alguém se irritava, tentava conversar antes de gritar. Quando alguém cometia um erro, procurava consertá-lo. Quando alguém precisava de ajuda, pedia. E quando alguém conseguia uma conquista, todos comemoravam juntos. Certo domingo, a família se reuniu novamente para almoçar. Lourdinha preparou a comida, mas dessa vez fez questão de deixar algumas tarefas para os outros. Agostinho ficou responsável pela mesa. Tuco ficou responsável pelas bebidas. Bebel cuidou da sobremesa. Dona Nenê organizou os últimos detalhes. Quando todos se sentaram, Lourdinha olhou ao redor e percebeu que aquela cena seria impossível algumas semanas antes. Ela estava ali não como uma estranha, mas como parte daquela família. Não porque seu passado tivesse desaparecido. Não porque todos tivessem esquecido seus erros. Mas porque todos tinham escolhido construir uma relação baseada em respeito. Antes de começarem a comer, Dona Nenê levantou o copo e fez um pequeno discurso. Disse que aquela família tinha aprendido que ninguém deveria carregar sozinho o peso de seus problemas. Disse também que ajudar alguém não significava resolver a vida dessa pessoa.
Significava oferecer apoio enquanto ela aprendia a caminhar com as próprias pernas. Lourdinha ficou emocionada. Agradeceu e disse que aquela casa tinha-lhe ensinado algo que ela nunca esqueceria. Uma pessoa pode perder muitas coisas na vida, mas enquanto tiver coragem para tentar novamente, ainda haverá a possibilidade de construir alguma coisa nova. Agostinho levantou o copo e disse que concordava, desde que ninguém tentasse construir nada antes de terminar o almoço. Todos riram. A vida naquela casa seguia assim. Entre lições importantes e piadas inesperadas, entre dificuldades e pequenas vitórias. Lourdinha continuava estudando. A família continuava aprendendo. E, pouco a pouco, aquilo que começou como uma oportunidade de emprego se transformava em uma história de amizade, responsabilidade e recomeço. No fim daquela tarde, Lourdinha ficou sozinha por alguns minutos na cozinha. Olhou para a mesa vazia, para os pratos empilhados e para a casa que agora conhecia tão bem. Sorriu. Pensou em tudo o que tinha vivido e percebeu que ainda não sabia exatamente onde sua história iria terminar. Mas, pela primeira vez, isso não a assustava. Ela não precisava conhecer todo o caminho. Precisava apenas continuar caminhando. E foi exatamente isso que decidiu fazer. No dia seguinte, acordaria cedo novamente. Prepararia o café. Estudaria. Trabalharia. Riria das piadas de Tuco. Discutiria com Agostinho quando fosse necessário. Conversaria com Dona Nenê. Ajudaria Bebel. E continuaria construindo, um dia de cada vez, a pessoa que queria ser. Porque agora sabia que uma nova vida não nasce de uma única decisão. Ela nasce de milhares de pequenas escolhas feitas diariamente. E naquela casa, entre uma panela no fogo, uma roupa para lavar, uma receita nova e uma discussão familiar, Lourdinha começava finalmente a descobrir que recomeçar não era voltar ao ponto de partida. Era seguir adiante carregando apenas aquilo que realmente importava. A experiência. A responsabilidade. A esperança. E a certeza de que ninguém precisa ser prisioneiro para sempre da pessoa que um dia foi. A manhã começou com uma surpresa que ninguém naquela casa esperava. Lourdinha estava na cozinha preparando café quando ouviu uma discussão vindo da sala. Não era uma discussão comum. Pela maneira como as vozes se alternavam, ela percebeu imediatamente que alguma coisa importante tinha acontecido. Deixou o que estava fazendo e foi até lá. Encontrou Dona Nenê segurando um envelope, Bebel olhando para ela com curiosidade, Tuco sentado no sofá e Agostinho andando de um lado para o outro como se estivesse tentando encontrar uma saída para um problema que ainda nem sabia explicar. Lourdinha perguntou o que estava acontecendo. Dona Nenê mostrou o envelope. Era uma carta relacionada ao curso que Lourdinha estava fazendo. Ela tinha sido convidada para participar de uma atividade especial e poderia receber uma oportunidade de estágio se apresentasse um bom desempenho. Lourdinha ficou surpresa. Aquilo significava muito para ela. Pela primeira vez, uma porta profissional estava se abrindo diante dela. Só que havia um detalhe. O estágio exigiria alguns dias de treinamento fora da rotina habitual da casa. Lourdinha imediatamente disse que não poderia abandonar o trabalho. Dona Nenê respondeu que ninguém estava pedindo para ela abandonar nada. A família poderia reorganizar as tarefas durante aquele período. Lourdinha ficou emocionada, mas Agostinho levantou a mão e perguntou quem exatamente faria o trabalho dela. Todos olharam para ele. Agostinho percebeu o erro da pergunta e tentou corrigir. Disse que apenas queria entender como funcionaria a organização. Tuco respondeu que, pela primeira vez, talvez ele tivesse de descobrir onde ficavam as coisas dentro da própria casa. Agostinho reclamou que aquilo era uma perseguição. Dona Nenê disse que era apenas uma oportunidade de ele aprender. Lourdinha agradeceu pela disposição de todos em ajudar. Mesmo assim, ainda parecia insegura. Ela estava acostumada a acreditar que qualquer oportunidade poderia desaparecer se ela pedisse alguma coisa. Dona Nenê percebeu a preocupação e disse que não havia motivo para sentir culpa por querer crescer. Trabalhar honestamente e estudar não era abandonar ninguém. Era construir uma vida melhor.
Lourdinha respirou fundo e aceitou participar. Naquele mesmo dia, começou a se preparar para o estágio. Estudou mais, organizou seus horários e tentou deixar tudo encaminhado em casa. Tuco se ofereceu para ajudá-la a montar um cronograma. Ele pegou papel e caneta e começou a dividir as tarefas. Bebel também ajudou. Agostinho ficou olhando e perguntou se alguém tinha pensado em colocar o nome dele na lista. Tuco respondeu que sim, mas que havia escrito a palavra responsabilidade em letras muito grandes. Agostinho disse que aquilo era uma provocação. Tuco respondeu que era uma ferramenta educativa. Lourdinha riu. O clima estava leve. A família tinha transformado aquilo em um desafio coletivo. Durante os dias seguintes, Lourdinha continuou trabalhando normalmente, mas passou a ensinar algumas tarefas aos outros moradores. Mostrou a Tuco como organizar a lavanderia. Ensinou Bebel a preparar algumas receitas simples. Explicou a Agostinho como separar os produtos de limpeza e pediu que ele não misturasse coisas sem saber o que estava fazendo. Agostinho perguntou se aquilo era uma aula ou uma ameaça. Lourdinha respondeu que era uma aula para evitar que ele transformasse a casa em laboratório. Dona Nenê acompanhava tudo com satisfação. Ela percebia que Lourdinha não estava apenas cuidando da casa. Estava ensinando os outros a cuidarem também. Na véspera da viagem para o treinamento, Lourdinha ficou nervosa. Arrumou sua pequena bolsa várias vezes. Conferiu os documentos, os materiais do curso e as roupas. Bebel entrou no quarto e perguntou se ela estava com medo. Lourdinha admitiu que sim. Disse que não estava acostumada a imaginar um futuro tão diferente. Bebel respondeu que medo não significava que ela não estava pronta. Significava que aquilo era importante. As duas conversaram durante alguns minutos. Lourdinha contou que, durante muito tempo, não tinha acreditado que poderia conseguir uma oportunidade como aquela. Bebel disse que talvez a maior mudança não estivesse no curso, mas na forma como ela agora enxergava a si mesma. Lourdinha concordou. Na manhã seguinte, todos se despediram. Dona Nenê abraçou Lourdinha e desejou boa sorte. Tuco disse que a casa sobreviveria. Agostinho prometeu que ninguém sentiria falta dela. Dona Nenê olhou para ele e disse que aquela promessa não ajudava. Agostinho corrigiu dizendo que queria dizer que todos dariam conta. Lourdinha riu. Antes de sair, ela pediu que todos cuidassem uns dos outros. Tuco respondeu que faria o possível. Lourdinha então entrou no carro e partiu para o treinamento. Assim que ela saiu, a casa ficou estranhamente silenciosa. Durante alguns segundos, ninguém sabia o que fazer. Agostinho olhou para a cozinha. Tuco olhou para a lavanderia. Bebel olhou para Dona Nenê. Dona Nenê olhou para todos e disse que começassem pelo café da manhã. A primeira tentativa foi um desastre. Agostinho colocou uma quantidade exagerada de café. Tuco deixou cair farinha no chão. Bebel tentou limpar e acabou espalhando ainda mais. Dona Nenê respirou fundo. Disse que Lourdinha fazia aquilo parecer muito fácil. Tuco respondeu que talvez eles finalmente estivessem descobrindo o valor do trabalho dela. Agostinho concordou, mas disse que ainda não estava disposto a admitir isso em voz alta. No fim da manhã, a cozinha estava razoavelmente organizada. O almoço foi mais complicado. Cada pessoa tentou fazer uma coisa diferente e ninguém sabia exatamente como coordenar tudo. Dona Nenê percebeu que não seria fácil, mas também percebeu que aquela experiência tinha um propósito. A família precisava aprender que uma pessoa não deveria carregar sozinha todas as responsabilidades. Enquanto isso, Lourdinha estava em seu treinamento. O primeiro dia foi intenso. Ela conheceu outras pessoas, ouviu orientações e teve de realizar algumas atividades práticas. No início, ficou insegura. Algumas pessoas sabiam mais do que ela. Outras pareciam ter mais experiência. Lourdinha pensou em desistir, mas lembrou das palavras de Dona Nenê. Ninguém precisava começar sabendo tudo. Era preciso apenas estar disposto a aprender.
Ela prestou atenção, fez perguntas e continuou tentando. No final do dia, recebeu elogios por sua dedicação. Um dos responsáveis pelo treinamento disse que ela tinha uma postura muito comprometida. Lourdinha agradeceu, mas preferiu não falar sobre seu passado. Ela queria que seu trabalho falasse por ela. Naquela noite, ligou para Dona Nenê. Perguntou como estava a casa. Dona Nenê respondeu que todos estavam vivos, embora Agostinho tivesse conseguido transformar a cozinha em uma zona de experimentação. Lourdinha riu. Agostinho pegou o telefone e disse que estava fazendo um trabalho excelente. Tuco gritou ao fundo que ele tinha queimado uma panela. Agostinho respondeu que aquilo fazia parte do processo. Lourdinha percebeu que a família estava tentando. Isso a deixou feliz. Nos dias seguintes, o treinamento continuou. Lourdinha começou a ganhar confiança. Aprendeu novas técnicas, recebeu novas responsabilidades e percebeu que tinha capacidade para muito mais do que imaginava. Em determinado momento, os responsáveis pelo curso propuseram um pequeno desafio. Cada participante deveria apresentar uma solução para um problema prático. Lourdinha ficou nervosa. Ela nunca tinha participado de algo semelhante. Mesmo assim, decidiu tentar. Pensou cuidadosamente, organizou suas ideias e apresentou sua proposta. Para sua surpresa, recebeu uma das melhores avaliações. Quando ouviu o resultado, ficou emocionada. Pela primeira vez, sentiu que sua história não precisava ser uma limitação. Ela podia ser apenas uma parte do caminho. Na casa, a situação também estava mudando. A ausência de Lourdinha tinha feito todos perceberem quanto trabalho existia por trás de uma rotina aparentemente simples. Tuco começou a acordar mais cedo. Bebel passou a organizar melhor suas coisas. Agostinho, apesar das reclamações, começou a participar das tarefas. Dona Nenê observava tudo com orgulho. Certo dia, Agostinho apareceu com uma lista de tarefas concluídas e perguntou se poderia receber algum reconhecimento. Dona Nenê perguntou se ele queria uma medalha. Agostinho respondeu que uma medalha seria ótima, mas que também aceitaria um elogio. Dona Nenê disse que ele estava fazendo um bom trabalho. Agostinho sorriu como uma criança. Tuco comentou que nunca tinha visto alguém tão feliz por lavar uma louça. Agostinho respondeu que o importante era valorizar cada conquista. A casa continuava longe de ser perfeita, mas havia uma diferença. Agora todos entendiam o esforço necessário para mantê-la funcionando. Quando Lourdinha voltou do treinamento, foi recebida com entusiasmo. Ela entrou pela porta carregando sua bolsa e encontrou a família esperando por ela. Bebel correu para abraçá-la. Tuco disse que a casa estava quase em ordem. Dona Nenê afirmou que todos tinham aprendido bastante. Agostinho entregou a ela uma pequena lista das tarefas que tinha feito e disse que estava esperando uma avaliação. Lourdinha olhou para a lista e começou a rir. Agostinho tinha escrito várias observações ao lado de cada tarefa, como se estivesse apresentando o relatório profissional. Ela disse que estava impressionada. Agostinho respondeu que, quando queria, conseguia ser extremamente responsável. Lourdinha perguntou se ele tinha alguma prova. Agostinho apontou para a cozinha. Tudo estava organizado. Ela ficou realmente emocionada. A família tinha conseguido. Durante a conversa, Lourdinha contou que havia recebido uma proposta para continuar o estágio por mais tempo. Talvez, no futuro, pudesse conseguir um emprego fixo. Todos comemoraram. Dona Nenê disse que aquilo era apenas o começo. Lourdinha respondeu que estava feliz, mas também com medo. A oportunidade poderia significar mudanças. Talvez ela tivesse de trabalhar em outro horário. Talvez precisasse diminuir as horas na casa. Agostinho imediatamente perguntou se isso significava que ela estava pedindo aumento. Todos riram. Lourdinha disse que ainda não sabia o que aconteceria. Dona Nenê respondeu que, quando chegasse a hora, eles conversariam. Ninguém deveria impedir alguém de crescer por medo de perder uma comodidade. Aquela frase fez Lourdinha pensar.
Ela percebeu que talvez tivesse chegado o momento de construir uma vida mais independente. A ideia assustava, mas também a animava. Naquela noite, ficou acordada pensando no futuro. Não queria abandonar a família que tinha lhe dado uma chance. Mas também não queria depender para sempre daquele trabalho. Queria conquistar suas próprias coisas. Queria ter orgulho da própria trajetória. No dia seguinte, conversou com Dona Nenê. Disse que talvez precisasse reduzir suas horas na casa caso o estágio se transformasse em emprego. Dona Nenê respondeu que apoiaria. Lourdinha perguntou se ela não ficaria chateada. Dona Nenê disse que ficaria com saudade, mas que saudade era melhor do que arrependimento. Se Lourdinha tivesse uma oportunidade de crescer, deveria aproveitá-la. A conversa foi interrompida por Agostinho, que ouviu apenas a parte final e perguntou se Lourdinha estava indo embora. Ela explicou que talvez mudasse sua rotina. Agostinho ficou preocupado. Disse que finalmente tinha aprendido a fazer algumas coisas e não queria voltar ao passado. Tuco respondeu que ele já sabia fazer tudo agora. Agostinho disse que saber não significava gostar. Lourdinha riu. Disse que ninguém estava dizendo que iria desaparecer. Apenas estava tentando descobrir qual seria o próximo passo. Agostinho então fez uma pergunta inesperadamente sincera. Ele perguntou se ela estava feliz. Lourdinha pensou por alguns segundos e respondeu que sim. Disse que, pela primeira vez em muito tempo, estava feliz com a pessoa que estava se tornando. Agostinho sorriu e respondeu que, então, ela deveria continuar. Naquela noite, todos se reuniram novamente. Não houve grandes discursos. Apenas uma conversa tranquila sobre o futuro. Lourdinha contou que gostaria de continuar estudando. Talvez algum dia pudesse abrir um pequeno negócio. Talvez pudesse trabalhar em uma área que realmente gostasse. Ainda não sabia. Mas agora tinha planos. E ter planos já era uma grande mudança. Dona Nenê disse que a família estaria ao lado dela. Bebel disse que ajudaria quando pudesse. Tuco prometeu não deixar que ela esquecesse de onde tinha começado. Agostinho disse que, se ela abrisse um negócio, ele poderia ser seu primeiro cliente. Tuco perguntou se ela realmente queria correr esse risco. Todos riram. A noite terminou com a família reunida. Lourdinha olhou ao redor e percebeu que aquela casa tinha sido muito mais do que um emprego. Tinha sido um lugar de transformação. Ela tinha chegado procurando uma chance. Encontrou trabalho, mas também encontrou respeito, amizade e uma oportunidade de reconstruir sua identidade. A família também tinha mudado. Antes, todos queriam alguém para resolver seus problemas. Agora estavam aprendendo a resolver os próprios problemas. Antes, julgavam rapidamente. Agora conversavam. Antes, acreditavam que algumas pessoas não mudavam. Agora sabiam que mudança era um processo. E, principalmente, tinham aprendido que uma segunda chance não deveria ser oferecida de maneira irresponsável, mas também não deveria ser negada a alguém que demonstrava vontade verdadeira de fazer diferente. Lourdinha sabia que sua jornada ainda estava longe de terminar. Haveria novos desafios, novas dúvidas e talvez novos erros. Mas agora ela tinha ferramentas para enfrentar tudo isso. Tinha disciplina. Tinha estudo. Tinha pessoas que acreditavam nela. E tinha, acima de tudo, a consciência de que seu futuro não precisava repetir seu passado. Quando todos foram dormir, ela voltou para a cozinha para conferir se estava tudo em ordem. Encontrou Agostinho lavando a própria xícara. Ele olhou para ela e perguntou se estava fazendo certo. Lourdinha sorriu e disse que sim. Agostinho perguntou se aquilo significava que ele estava evoluindo. Ela respondeu que estava começando. Ele disse que preferia ouvir que já estava perfeito. Lourdinha respondeu que perfeição não existia. Agostinho suspirou e disse que aquilo era uma pena. Lourdinha riu. Depois, os dois ficaram alguns segundos em silêncio. Agostinho disse que estava orgulhoso dela. Lourdinha agradeceu.
Era uma frase simples, mas sincera. E naquele momento ela percebeu que talvez fosse isso que realmente significava uma segunda chance. Não era apenas voltar a trabalhar. Não era apenas receber confiança. Era conseguir olhar para as pessoas que antes conheciam apenas seus erros e perceber que agora elas conseguiam enxergar também suas conquistas. Lourdinha apagou a luz da cozinha e caminhou pelo corredor. A casa estava quieta. Pela primeira vez, aquele silêncio não parecia vazio. Parecia paz. Ela entrou no quarto, fechou a porta e sorriu. Amanhã haveria mais trabalho. Mais estudo. Mais desafios. Mas também haveria novas oportunidades. E ela estava pronta para recebê-las.